você vai pra outra, porque não existe mais aquela ali. Ah, tá. Meu. E aí, agora? Tenta ver Deu um aí. refresh aqui. É a mesma coisa. Sério? 19 pessoas e minha cara de bobo congelado aí. Não, agora eu coloquei outra lá, ó. Eu coloquei como aviso. Olha que loucura. Mas continua, cadê o ao vivo? Não, olha aqui, ó. A gente já tá ao vivo, mas tá em outra. Pô, tá todo mundo vendo esse bobagem que eu tô falando. Olha lá, ó. Ó, agora sim, agora deu certo. Agora a gente tem que esperar o povo todo vir pra cá, E entendeu? por que? E a ruim Não da sei o que definição que é ruim deu. assim mesmo? Porque tá pela... Não, é porque eu tiro o HD dali, senão Ah, fica tá. travando, entendeu? Pra gente ver os Mas comentários. depois Agora a editado gente não vai ser esperar as assim, né? pessoas entrarem no negócio certo. 17 aguardando. Pô, o pessoal é muito fiel mesmo, já deram um monte de joinha, né? A gente não falou nada, Então, só falou bobagem, cheio de erro técnico, eu coloquei um aviso. e o pessoal já de joinha. Tá bom, se Quer o ver? pessoal tá gostando até agora, se a gente não falou nada, eles vão gostar muito depois. Né? Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho pra... Ó, é essa aqui, né, que tava congelado, né? Ó, agora eu vou ter que Essa tirar... foto aí podia ser apagada, por favor. Não, né? eu- Essa minha cara aí. Posso mudar depois, agora eu vou esperar as pessoas entrarem. Agora a gente vai esperar vocês irem pra live certa, não é mesmo? Você começa a falar efetivamente quando aparecem mais ou menos quantas pessoas? Ah, eu vou conversando, sei lá. É que depois fica gravado e também tem um, né, delay ali também, enquanto a gente... Então, boa noite, gente. Desculpa pelo erro técnico, desculpa pela demora. A gente entrou 6 minutos atrasados, mas a gente não, né? Eu fiz um negócio que deu um erro ali. Hoje a gente tem um convidado especial, super especial, o famoso Dr. Eduardo, que eu tanto falo, para quem me segue lá no Instagram, sabe que eu sempre menciono as nossas conversas lá, tô sempre mencionando as nossas conversas nos meus stories, mas quem não me segue no Instagram, quem não tem Instagram não conhece, então o Eduardo vai se apresentar para vocês. Eu sou famoso, não sou famoso assim. A menina que tem 100 mil inscritos está me chamando de famoso, mas tudo bem. Eu sou famoso para ela, né? Porque a gente conversa muito a respeito das coisas que a gente vai conversar aqui. Para falar a verdade, a gente nem sabe direito exatamente para que lado vai essa conversa. A gente pensou nos primeiros passos, mas as nossas conversas em off, sem câmera, costumam começar num ponto e terminar no outro, assim, Exatamente. totalmente diferente. Mas vamos tentar começar a falar sobre a beleza da mulher. Eu acho que eu tenho um pouco de base para falar a respeito, um pouco pelo fato de ser homem e ter o olhar masculino, essa visão masculina, e um pouco pelo lado técnico, de eu lidar com saúde, de eu ser médico há 20 anos, de eu lidar muito com estética, porque eu sou angiologista, cirurgião vascular. Talvez 80% das pessoas que buscam o meu consultório buscam por melhor estética, porque a doença circulatória, antes mesmo de acarretar problema de saúde, do tipo peso, dor e cansaço, ela já está acarretando incômodo estético. Então é muito natural eu tratar principalmente as minhas pacientes no consultório por questões estéticas. Então eu estou ligado pelo fato de ter olhar masculino, pelo fato de ser estudioso, pelo fato de lidar muito com saúde, em outras áreas como dieta, que a gente conversa muito, e pelo fato de tratar da estética da mulherada. Então, a gente tava tomando um café, esses dias que a gente toma café, e vai umas 2 horas aí, e a gente conversa muita coisa. Fala, meu Deus, Eduardo, a gente tem que fazer uma live. Só que a gente não entrava no consenso do que a gente ia falar, né? E quinta-feira. Ah, super de noção, quinta-feira é hoje, no caso, né? Terça-feira eu falei, não, vamos definir esse tema. E a gente entrou nesse tema, né, de beleza, e ele começou a contar umas curiosidades lá da nossa evolução sobre a beleza da mulher e tudo mais. E o que eu noto do que o Eduardo fala. E também de outros amigos meus, é que o homem, ele não é tão focado e tão obcecado por essa beleza louca que a mulher busca, né? Que é um corpo perfeito, a bunda dura, aquele corpo todo esculpido, aquele corpo todo cheio de plástica, que foge um pouco do natural, né? Então eu acho que, eu não sei, a gente, mulherada geralmente quer se arrumar para homem. É uma coisa curiosa, porque eu sou meio filosófico, você sabe que nossas conversas desandam para esse lado. E se você pensar filosoficamente, as pessoas tendem a seguir padrões. Só que os padrões, geralmente, são ditados pela maioria. Então, deixa eu ver, quando você faz o exame de sangue, aí você fala assim, meu exame saiu um pouco do normal, ele está mais alto do que o normal.
Por que está mais alto que o normal? Quem disse o que é o normal? Há um padrão. Então pegou-se milhares e milhares de pessoas, mediu-se as células vermelhas daquelas pessoas, viu que em média fica entre 5 e 10 mil. Então quem sair um pouco não está doente. Quem baixar um pouco não está anêmico, apenas saiu daquele padrão. Mas padrões são necessários, a gente é um bicho gregário, a gente anda em bando, a gente precisa dessa união. O problema é quando padrões são construídos em cima das minorias. E os padrões construídos em cima da mulher, da beleza da mulher, é em cima de uma minoria de mulheres. Se você parar para pensar, as mulheres que preenchem esse pseudo padrão aí, é a minoria. A maioria das mulheres não consegue preencher isso, não vai preencher nunca, e pode passar a vida inteira tentando preencher, sendo infeliz de não alcançar isso, fazendo um monte de sacrifícios, não alcançando. Se você parar para pensar, quem criou esse padrão não foram as próprias mulheres, possivelmente os homens. Se você parar para pensar, e isso não soar politicamente incorreto, não foram lá os mais homens assim. Então, assim, determinaram um padrão, uma minoria que entende pouco de mulher, e as mulheres estão correndo atrás disso desesperadamente para conseguir o quê? A troco de quê? Estão perdendo saúde, estão perdendo felicidade. Mas aí, falando um pouco desse padrão do meu lado aqui, que eu já vivi, que eu já fiz uma live falando sobre essa busca, né, da saúde, do padrão de beleza, eu comecei a seguir muita gente no Instagram que tinha aquilo que eu queria, né? Era bundão, era pernão, mas que fugia do meu natural, porque eu não sou uma pessoa que tem bundão e tem pernão, né? Então eu buscava isso e podia ser natural em outra mulher, tipo a Aline Riscado, você percebe que ela tem, que ela cuida do corpo dela, mas ela é uma mulher que tem bundão, que tem pernão. E eu buscava isso e também foto do Instagram. Hoje eu postei uma foto e coloquei, né? Se você me ver na rua, você acha que eu sou aquela musculosa bonita. Mas eu sou magricela, eu não sou aquilo. Às vezes eu me olho no espelho, será que eu tô vendo um negócio distorcido? E é o que acontece. Porque a gente mostra o que é no Instagram, né? Então aí pense, pra mim o que era padrão de beleza? Era as musas fitness do Instagram, que tiravam foto com ângulo bom, com iluminação boa, ou que até tinham aquele corpo, né, que trabalhava muito em cima daquilo, e aquele era o meu padrão, eu queria aquilo. E eu tinha tomado uma suplementação e sofria e me olhava. E até hoje, Eduardo, eu me olho no espelho e eu não consigo distinguir se eu realmente vejo o meu corpo. Mas a gente tem uma visão diferente. É igual um bom exemplo é a nossa voz. Quem nunca ouviu a própria voz gravada e achou extremamente estranho? Porque a voz que a gente escuta ao falar é totalmente diferente da nossa voz verdadeira. Isso pode acontecer com a imagem também. Esses exemplos aí, essas pessoas que você falou, eu não conheço, mas se são musa fitness, tem bundão, tem cinturinha, tem pernão, muito disso pode ser da genética delas, que não dá para mudar, muito disso pode ser efetivamente trabalho em cima de uma genética, mas você tem que parar para pensar que pode ser trabalho também na conotação profissão. É a profissão dela, então ela pode dedicar 8 horas do dia dela a alcançar aquilo. Você pode? Eu posso? Não pode. Então é o que eu falo, se você pega pontualmente algumas mulheres, elas podem alcançar esse padrão. Só que quando a gente fala de padrão, a gente tem que voltar a olhar para a maioria. E a maioria das mulheres que você conhece tem a genética ou o tempo disponível para ficar horas e horas tentando isso? Elas querem? Talvez não quisesse, acabam sendo empurrado por essa máquina de beleza. O Instagram, que a gente gosta tanto, que a gente explora tanto, ele tem esse lado negativo de deprimir as pessoas por achar que aquilo que ela está vendo ali é a verdade. Então... Eu acho que o meu Instagram deprime as pessoas. Não, você acha? Eu acho, porque fica eu com meu filho. Eu tento falar nos stories que eu tenho que limpar a casa, que eu tenho que lavar a louça, que eu tenho que cuidar do meu filho sai, berra na rua, se joga no chão também. Mas se você olha, você abre o meu Instagram, não parece o Instagram de uma doldoca que você entra na praia ali? Mas aí qualquer coisa que você vê superficialmente, você corre o risco de errar. Então se a pessoa der uma olhada, um passando pelo seu Instagram, ela pode até cair nessa cilada, mas se ela parar para prestar um pouquinho de atenção, ver uns vídeos, ou então vir os stories, vai ver que você não faz esse estilo Cinderela e para vender uma vida que não existe. Talvez isso seja essa seja a razão do seu sucesso, porque você é muito espontânea. Quando a gente vê as pessoas que já tiveram a oportunidade de te acompanhar no Instagram e depois te conhecer pessoalmente, não tem diferença nenhuma. É aquilo mesmo. Então, se não gostar da Ana no Instagram, não vai gostar dela pessoalmente, e o contrário é a mesma coisa. Porque é exatamente isso. Eu acho que essa é a vantagem do seu Instagram. Mas a gente tem que ter os olhos abertos para saber que grande parte do que está ali está mais para deprimir, porque não é a realidade. Até aquela musa, barriga de tanquinho e bundão super gostosa, pode não estar mais assim hoje. Quem garante quanto aquela foto foi tirada? A gente sabe que, sei lá, um mês de tristeza e depressão, enfiando a cara no chocolate, pode te dar 5 quilos
A gente viu agora com a quarentena o que acontece com o corpo quando passa 2, 3 meses sem ir à academia. E quem garante que aquela musa fitness que está postando a foto de hoje já não está longe daquele padrão e ainda está aproveitando essas fotos? Mas ela não quer botar a realidade, ela bota o produto que ela está vendendo. O produto que ela está vendendo é um produto muito difícil de alcançar. E o que eu falo muito é que nós mulheres, a gente tem que trabalhar muito contra a questão hormonal. A gente tem, não é que nem homem tem pico hormonal, assim, não é mais... A gente é mais constante. Né? Agora a gente, meu Deus do céu, é um dia inchada, é um dia magra, você acorda, meu Deus, que linda, de repente, período menstrual, aquela barriguinha, ou é difícil, não é fácil? É a mesma coisa, você acha que a musa fitness, quando acorda inchada, faltando 2, 3 dias para menstruar, ela tira uma foto do calinho que se formou na barriga dela e vai mostrar? Ela não mostra, a gente tem altos e baixos. E esses altos e baixos também tem muito a ver com o seu estado emocional do momento. O seu corpo pode estar igualzinho de ontem, mas se você acordou um pouco mais chateada, por uma razão concreta ou por uma alteração hormonal típica do ciclo menstrual, você pode ver a mesma coisa que você viu ontem, mas ontem você gostou e hoje você não gosta. Então, assim, acontece. Isso pode acontecer com qualquer um, mas é muito mais nítido, é muito mais visível no sexo feminino, porque ao longo do ciclo vocês oscilam muito, muita alta e baixa de hormônio, e a gente, nós homens, temos um ciclo hormonal mais constante. Nós somos mais constantes de uma maneira geral. Socorro. Ai, Jesus. E você, qual que é a tua visão, assim? Claro que isso é muito particular, né? Eu já sei a tua opinião, que você gosta de mulheres um pouco mais natural, assim. O que você acha de uma mulher muito musculosa, assim? Não gosto. Sei que quando a gente se conheceu, você falou isso, né? A mulher não você gosta. Falou daquela mulher... Eu acho que o homem, de uma maneira geral, não gosta de mulher musculosa. Graciane Barbosa você conhece, né? Conheço. Ela malhava, eu já frequentei a mesma academia dela. E, nossa, é um absurdo o tamanho dela, a força dela, os pesos que ela coloca ali. Não tem nada contra, não. Tem gente que gosta, mas a gente está aqui para falar de padrões. A gente não está aqui para falar de uma pessoa específica. Então, assim, o padrão que eu saiba meu e dos homens com quem eu converso e do meu olhar médico, os homens estão longe de gostar disso. E assim, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre observação social, eu tento voltar para o passado. Porque a gente é um bicho muito mais antigo do que a gente pode imaginar, né? Então, nas nossas origens pré-históricas, tem muitas das respostas que a gente busca hoje. E o corpo da mulher nunca foi musculoso, nunca teve que ser musculoso. A mulher sempre precisou de curvas, as curvas sempre atraíram o homem, o tal corpinho violão, o doce balanço caminho do mar. Então acho que a mulher tem que balançar. Conta tudo isso, que isso você já falou. A mulher tem que balançar, o que balança é a gordura, tem que ter corpo de violão. A mulher tem que balançar, é isso que seduz o homem. E aí, você lembra quando eu te falei... Por que você acha que a mulher tem que balançar? Por causa da gordura. Você lembra que eu te falei, quando eu te falei do corpo de violão, você falou assim, então eu tô ferrada, porque eu não tenho corpo de violão. Hoje eu fiquei olhando minha sombra pra ver se eu tinha... Mas, quando eu digo corpo de violão, eu apenas estou dizendo o quadril mais largo que a cintura. Não precisa ter uma cintura dessa finura, são proporções. Então, pra realmente na sombra você distinguir se é um homem ou se é uma mulher. Porque a gente falou sobre sombra, as pessoas não estão entendendo. O que eu disse para Ana foi o seguinte, a gente aprende na escola os caracteres sexuais secundários, como diferenciar homem de mulher. Implantação de pelos, homem um corpo mais triangular, mulher o quadril mais largo, seios, um monte de coisas. Mas se você parar para pensar, você consegue, numa penumbra, atrás de um vidro fosco, você consegue pela sombra ver se aquilo é um homem ou uma mulher. Por quê? Pelo perfil, pelo perímetro da pessoa. Por quê? Porque a mulher costuma ter essa curva, costuma ter a cintura mais fina do que o quadril. E aí, voltando para aquela história que a gente falou da pré-história, que sempre tem uma explicação nas nossas origens, é claro que tudo que a gente fala sobre as origens pré-históricas, nada vai ser sempre 100% garantido. A gente tem que se pautar pelo bom senso. Então, se aquilo faz sentido, a gente pega como mais próximo da verdade possível. E o que a ciência tem de mais próximo da verdade hoje é o seguinte: o quadril mais largo, primeiro, o que a mulher quer do macho? A mulher que eu digo pré-histórica, antes da gente ser civilizado. Ela quer o macho mais capacitado para dar a ela os gênios, os espermatozoides de melhor qualidade. Então, o que ela espera? Que os machos briguem entre si, porque o mais forte vai ganhar o direito de copular com ela. Então, dessa maneira, ela está escolhendo o melhor DNA. E o macho, ele quer o quê? Ele quer a certeza mais garantida possível de que aquele DNA dele vai para frente. Então, ele escolhe na fêmea uma de quadril mais largo, porque ela tem mais capacidade de parir. Não adianta ele fecundar uma que não vai parir. E outra de cintura fina, porque a cintura fina é o que ele tem de mais perto da garantia de que aquela fêmea não foi emprenhada, já que a gente está falando de animais,
por outro macho. Então, quando ele olha para a cintura fina, ele fala, opa, essa aí não está grávida ainda. Olha para o quadril largo, ele fala, opa, essa aí tem condições de parir. É o corpinho de violão. E o que determina isso? Além de ossatura, obviamente, gordura. Porque quando a mulher engorda, os pontos para onde a gordura dela vão são diferentes do homem. O homem tem barriguinha, a mulher ganha um culote. Culote é legal, gente. Sem exagero, entendeu? É legal, uma barriguinha é legal. E a gente vê que a gente acaba se escravizando a padrões. Quando a gente vê as pinturas renascentistas, qual era aquele padrão? Peitinho pequenininho, quadril largo, todas tinham uma pancinha. E era muito bonito. E desde quando deixou de ficar bonito? Eu acho o seguinte, quando a gente não sabe explicar com palavras, a gente ou vai para a pré-história, como eu falei, ou vai para o feeling, para o sentimento. Quantas vezes você já não viu aquele cara todo delineado, que é o corpo de homem que a sociedade diz que é perfeito, e ele não te diz nada em termos de excitação, de você se interessar por ele. E às vezes aquele carinha mais xoxo ali, que você não dá nada por ele, mexe com você. Isso acontece com o homem. Então, frequentemente, essa musa fitness, toda musculosa, sarada, que não tem uma gordura, cheia de gomo no abdômen e tal, passa por mim e não me diz nada. E às vezes passa outra mais cheinha, uma gingadinha, um enroladinho, um quadril mais largo, uma gordurinha e mexe com você. Então, assim, é difícil, eu acho que é muito difícil a gente, não sei se a gente está pretendendo o impossível, de tirar as pessoas desse padrão, mas é uma tentativa. Realmente eu não estou falando isso para... A longo prazo a gente vai ver a diferença, sim. Eu acho porque, que vamos falar, eu queria então um pouquinho que você entrasse no quesito gordura, que não é uma coisa tão demonizada assim, nosso corpo vem da nossa evolução e ela foi essencial para a gente chegar até aqui, certo? Eu falo muito sobre isso, porque as pessoas, elas têm pavor de gordura, elas querem secar, e eu também já tive esse pavor, né? Sem ser que quando eu cheguei a 13% de percentual de gordura, eu parei meu período menstrual, aí que eu vi, opa, o que está acontecendo aqui? E eu comecei a ficar feia demais, fiquei estranha, já não era mais mulher, né? Porque eu já não tinha meu ciclo menstrual, E eu acho que a gordura é uma coisa importante, claro, é sempre no equilíbrio, né? Eu acho fundamental. É o que você falou, foi o que nos trouxe aqui. Se a gente não tivesse desenvolvido ao longo do tempo a capacidade de acumular a energia que a gente não está precisando naquele momento, a gente não teria chegado até aqui. Então a gordura é estoque de energia. A diferença é que hoje a gente não precisa muito desse estoque que a gente vai ali no mercado e compra a nossa comida. Mas quando a gente tinha que sair diariamente atrás de caça, atrás de colher coisa no chão, de colher fruta, nem sempre a gente tinha garantia de que ia conseguir aquilo. E quando não conseguia, a gordura que estava armazenada é o que salvava a gente. Então tudo indica que no nosso passado houve seres humanos que tinham capacidade de acumular gordura e outros que não tinham. Os que não tinham não chegaram até aqui. Os que tinham foram os que chegaram até aqui. É engraçado que tem um programa que eu assisto de vez em quando, chama Largados e Pelados, da TV a cabo. Já ouvi falar. Então, as pessoas vão para passar 21 dias, às vezes 40 dias no meio do mato, sem roupa, sem nada. Os caras que já são mais veteranos, quando são convidados novamente para o programa, eles ganham uns 10 quilos antes. Então, assim, teoricamente, você olha para mim, como eu tenho uma alimentação muito equilibrada, e faço muita atividade física, eu tenho baixo percentual de gordura. Eu não sei, nunca medi, não vou medir, não me pergunto, porque eu não quero saber isso. Mas eu sei que eu tenho baixo percentual de gordura. Se eu entrasse num programa desse, com um gordinho, quem tinha mais chance de sobreviver? O gordinho. Uma vez teve eu também não assisto o Big Brother, juro que eu não assisto. Mais uma vez, ligaram a televisão e estava tendo uma prova de resistência. Que é que a pessoa fica até outro dia lá de pé, sem comer, sem tomar água, sem fazer xixi. E aí, a hora que eu olhei já o pessoal naquela prova de resistência, os malhadão, eu tenho certeza que daqui a pouco eu ligo a TV e a pessoa começa a ter vontade de fazer xixi muito rápido, porque o corpo é acelerado, né? Esse negócio de acelerar corpo, gente, vocês, A gente vai mudar de assunto, já vai começar já detesto isso. Acelerar corpo. Isso. Olha, eu já falei, você me fala assim, não, Ana, não pode tirar os vídeos antigos do teu canal. Eu era aquela louca achando que eu tinha que acelerar meu corpo. Acelerar meu corpo pra quê, gente? Eu tenho que ficar quieta. Mas você está sendo incoerente, porque se o que a gente quer aqui é tentar mudar a cabeça das pessoas, você tem que mostrar como você mudou. Eduardo. E quando você mostra como você mudou, você mostra para as pessoas que é possível mudar. Mas eu já te expliquei isso, porque quando uma pessoa pesquisa um vídeo meu no YouTube, ela não vai ver todos os meus vídeos, ela pode pesquisar assim, como acelerar o metabolismo, Ana Desidério, e tá
eu lá ensinando como uma pessoa cabeçuda que nem eu a acelerar o metabolismo dela. Mas se ela resolveu que quer acelerar o metabolismo dela, ela que acelere. A gente está aqui para tentar mostrar o quão pouco... Agora você me fala, ó, para passar conhecimento, a gente não pode só criticar ou acelerar o metabolismo. Agora você me explica por que, na tua opinião, as pessoas que me conhecem, meus amigos, meus pacientes, riem muito dos meus exemplos, porque eu estou sempre usando metáfora, eu estou usando exemplo. Eu acho que a gente tem que usar a linguagem mais simples para se fazer entender. Não adianta soltar um monte de termo técnico sem saber se a pessoa que está me ouvindo vai me entender. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: nós somos uma máquina cheia de peculiaridades, uma super máquina, ok, mas somos máquina. E temos vida útil, A gente tem número de batidas que o nosso coração vai dar ao longo da vida, ele foi preparado para um número tal de batidas, não adianta querer que ele dê o dobro, que não vai ser possível. Então, quando você quer acelerar essa máquina, a analogia que eu faço é o seu carro novo, que você comprou, deu um passeio nele durante o dia, aí à noite você bota ele na garagem. Você deixa ele na garagem desligado ou você deixa ele com o motor ligado e com uma pedra no acelerador? Vamos acelerar o metabolismo? É bom, então vamos acelerar o metabolismo do carro. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai perder vida útil, a longevidade dele vai acabar, ele vai desvalorizar. Quando você quer comprar um carro usado, a primeira coisa que você pergunta: quantos quilômetros tem? O carro que rodou muito vale menos. Por quê? Se ele rodou muito, ele tem pouca estrada pela frente. A gente é a mesma coisa. Então, por que acelerar? Acelerar metabolismo é acelerar envelhecimento. Então, eu acho que a gente tem que retardar. Aí, a controvérsia é: por que o cara... Será que retardar ou só deixar fluir? Deixar. Eu estou querendo dizer o seguinte: a controvérsia se dá no momento que o cara fala assim: mas eu como muito, eu tenho muito prazer em comer, então eu preciso gastar. Aí já são outros 500. O saudável, que te leva mais longe, que te deixa mais jovem, é consumir pouco alimento e gastar pouco. Porque a conta bater, né? Se a pessoa quiser comer igual um elefante, aí vai ter que tentar aumentar o metabolismo de alguma maneira. Comer o sanduíche correndo já. Você quer ver uma coisa legal, uma matemática legal para as pessoas entenderem? Quanto mais lentamente bate o seu coração, teoricamente, mais lento está o seu metabolismo. E aí você pergunta: não, por que é saudável você fazer uma corrida de 1 hora, se durante essa corrida seu coração vai bater a 150 batimentos por minuto? Porque você vai fazer essa corrida por 1 hora. Durante essa 1 hora, o seu coração vai bater efetivamente a 150. Ele podia bater a 80, vai estar batendo quase ao dobro. Só que nas outras 23 horas do dia, por causa dessa hora, ele vai bater muito mais lento. E isso vai fazer com que no final das 24 horas, ele tenha batido menos. Então, fazer atividade física faz o seu coração, nas 23 horas em que você não está fazendo, bater menos. A gente começa a chegar perto do desequilíbrio. Por que o atleta de alto rendimento costuma não ser saudável? Porque se em vez de ele fazer 1 hora de atividade física a 180 batimentos, ele fizer 6 horas a 180 batimentos, aí nas outras... qual é a matemática? Nas outras 18 horas... Nas outras 18 horas, talvez ele não bata lento o suficiente para compensar isso. Mas tudo é uma questão de máquina. Quanto menos a gente trabalhar... Aí eu vejo receita mandando gengibre, canela... Sem mencionar que isso não aumenta nada, né? É um pouquinho só. Então, assim, se aumentar em 0,1... Tem seguidor ali perguntando se a gente tá brigando. Não, a gente não tá. É que a gente se empolga aqui mesmo. Isso é uma briga. O Eduardo fala assim: você não pode tirar vídeo do seu canal, mas como hoje eu faço uma dieta vegana e eu não quero que as pessoas comam animais, mas eu comia e passava a minha dieta. Entendeu? É porque o Eduardo pensa assim, que a pessoa entra no YouTube, vê a história toda, tudo bem, eu poderia deixar tudo lá. Aí eu vou, agora não. É difícil a pessoa. Olha ali, a Silvia tá falando um negócio que a gente estava discutindo aqui. A ideia genérica de acelerar o metabolismo seria para gastar as calorias e não acumular. Mas, Silvia, a capacidade que você tem com canela, com gengibre, com chá de sei lá o que, de aumentar o seu metabolismo, está muito longe de neutralizar um biscoito recheado que você come. Então, isso é uma balela. Entendeu? Não tem por que você pensar nisso. Se você está querendo diminuir peso, você tem que diminuir o aporte calórico, você tem que diminuir a caloria que você consome. E às vezes você se engana nessa história. Não, mas eu estou tomando meu chazinho, botei minha canela, estou tomando o meu estimulante, então eu vou poder comer um pouco mais, que eu vou continuar perdendo peso. Não vai, porque isso não neutraliza nada. Nem a atividade física neutraliza. Porque se você for fazer conto de... a longo prazo, né? Claro que é longo prazo. Aquele negócio, ai meu Deus, comi pizza de noite e no outro dia fica 2 horas na academia que nem um louco. Não faz uma conta que não bate, né? As coisas são muito mais simples do que a gente imagina mesmo, eu falo pra vocês. O negócio é muito simples, é fazer a conta bater, é aquela analogia do carro. Por que você vai ficar colocando combustível no seu carro, sendo que você vai
podar pouco com o seu carro, vai chegar uma hora que vai começar a transbordar. E eu acredito assim que essas grandes indústrias malucas, cada um querendo vender seu peixe, né? Cada um. E a indústria alimentícia tá aí para vender, a indústria fitness também tá aí para vender, tá todo mundo querendo vender o seu. E a gente fica perdido, mas quando você para realmente para pensar, o negócio é simples, é comer o que você precisa. E o que o Eduardo precisa comer, a quantidade calórica dele, né, é diferente da minha. É, cada pessoa, entendeu? Você pode ser uma pessoa que pratica mais atividade física, pode. É muito particular isso, mas é só pegar o feeling do negócio a longo prazo, assim. Tem muita gente que se espanta que eu faço 2 refeições diárias, mas eu não posso indicar isso para você, não sei como é que é seu dia, não sei como é que é a tua saúde. Eu acho que na nossa genética, todo mundo estaria capacitado a fazer 1 ou 2 refeições diárias. O difícil é quando a pessoa não tem esse hábito, ela se adequar a esse hábito. Porque essa capacidade nossa de manusear a energia, de estocar energia, eu brinco que o nosso corpo tem prateleiras. Ao alcance, um pouco mais alta, e aquela que você tem que pegar a escada. Então, a gente tem substrato energético para ser usado rapidamente, para dar uma corrida, para pegar um ônibus, para fugir do ladrão. A gente tem um para médio prazo, a gente tem aquela reserva que só em último caso a gente vai utilizar. Então, quando a pessoa que está ouvindo a gente, que faz 5, 6 refeições diárias, ela se acha incapaz de fazer 2, a transição vai causar um pouquinho de sofrimento, mas a genética dela certamente é capaz, porque essa pessoa, que a gente chama de Homo sapiens, tem 200 mil anos. E os mamíferos têm muito mais que isso, os humanos em geral têm 2 milhões, e a gente que está aqui discutindo o padrão tem 500 anos, ou menos, 100 anos, porque esse padrão é muito recente. Então, como é que a gente a gente ainda não tem, eu acho que tem. A gente nos últimos 20 anos está querendo mudar padrões estabelecidos há milhões de anos. Nosso corpo é preparado. A gente, por exemplo, já vamos sair do assunto, mas os carnívoros, por exemplo. Cara, os carnívoros, o leão, por exemplo, ele pega uma caça, ele não come paulatinamente, ele detona aquela caça, ele come o máximo que ele puder, porque ele não sabe quando ele vai ter outra refeição. E o que ele faz depois de comer a caça inteira? Ele dorme por 12, 18, 24 horas. Primeiro, não é possível o cara encher a barriga de carne, mesmo aquele que foi feito para aquilo, e sair para trabalhar, sair para passear com a leoa. Então ele come aquilo e chapa, ele apaga. E ele tem que comer aquilo o quanto der, porque ele pode ficar dias sem ter aquilo. E a gente, nas nossas origens, era assim também. Aí as pessoas falam, por exemplo, não pode fazer atividade física em jejum. Como não pode fazer atividade física em jejum? Se você for começar a fazer isso agora, vá com cuidado. Porque você pode sentir uma tonteria, seu corpo pode demorar para se adaptar. Mas como não pode, se a gente, antigamente, agia como os leões por milhares de anos, centenas de milhares de anos. A gente, quando estava saciado, a gente não ia atrás de comida, a gente não tinha geladeira. A gente não tinha como conservar comida. Então, o que me adiantava pegar comida que eu não pudesse comer? A partir do momento que eu estava saciado, eu parava e ficava lá curtindo a minha vida. Eu só ia voltar a correr atrás de comida quando eu estava com fome. Então, tá na origem do Homo sapiens só ir fazer atividade física quando está com fome. E aí eles vêm me dizer, nos últimos 20 anos que isso mudou, um bicho que tem 2 milhões, os humanoides têm 2 milhões de anos, e nos últimos 20 isso mudou. Esse é o problema de hoje em dia, é a péssima qualidade da nossa alimentação, né? Porque, falo pra você, a gente chega, tem um filho, chega na pediatra lactinho, danoninho, sustagem kids, uma alimentação que se você toma um copo de Nescau pra você ver daqui quanto tempo você vai ter fome, é óbvio que daqui 2 horas, 3 horas, teu estômago vai ter um buraco. Então hoje você já começa a introdução alimentar e hoje até os próprios médicos passam para você uma alimentação que é pobre nutricional, né? Então quando você aí você tem que se alimentar de 2 horas, de 3 em 3 horas, tá comendo toda hora. Agora quando eu comecei a fazer a transição para o veganismo, que eu comecei a fazer uma variedade maior de grãos e começar a fazer aquele prato colorido que eu aprendi com você, assim, prato colorido, é cor no prato. Quanto mais cores você tem no teu prato, mais nutrientes você tem disponível ali. Então, olha a diferença. O meu prato lá tem 5 tipos de cores para um prato de feijão e arroz com um pedaço de carne. Entendeu? Então, ok, feijão e arroz é um grão, uma carne, mas
por mais que a carne demore também para ser de... Ai, mas daí, né, entra nesse caso de bicho. É engraçado isso aí que você está falando, porque esse prato colorido é o meu lema. Eu adoro prato colorido e é bonito. E eu tiro foto para botar no Instagram. Não é para movimentar meu Instagram, porque eu estou orgulhoso, eu preciso dividir aquilo eu falo isso também. E eu acho muito legal, porque outro dia minha família tem casa em Teresópolis. A gente aproveita muito tempo junto lá. E eu sou o único, entre aspas, chato da família. Os outros têm a dieta mais normal, digamos assim. E a minha mãe me paparica muito, como toda mãe, estava fazendo lá preparando meu almoço no final de semana, e eu vi ela contando, 1, 2, 3, eu falei, mãe, o que você está contando aí? Não, estou contando quantas cores tem, para ver se eu preciso botar um pouco mais. Então, assim, é fácil, cara. E assim, ela não segue, mas eu achei ótimo. E na mesma mesa, às vezes eu tiro qual é o mínimo de cores? mais 5 pelo menos. Quando a gente tem tempo, final de semana, pelo menos mais 5. E aí na mesma mesa, tá o meu irmão e a esposa comendo a picanha na chapa, a minha mãe comendo uma macarrão bolonhesa, eu tô comendo minhas coisas veganas, cada um feliz do seu jeito. Mas é impressionante como é difícil para as pessoas que não seguem essa filosofia entenderem. Elas acham, antes de mais nada, que você não está tendo prazer, né? Elas acham que o prazer delas de comer é o máximo, elas estão na Disneylândia alimentícia e eu estou no meu inferno astral por estar com aquele prato. E eu falo com eles, imagina, por exemplo, que viesse um ET, que não tem nada da nossa base social, e visse a mesa. Qual lado da mesa iria atraí-lo mais? O meu lado ou o deles? O deles tem 2, 3 cores, sabe? E aí você pega uma pessoa que nunca, sei lá, uma tribo indígena que não tem nada da nossa civilização aqui. É mais apetitoso uma carne sangrenta ou um prato todo colorido de vegetais? É claro que é um prato todo colorido de vegetais. E pra mim, aí entra muito esse negócio. Ah, porque você é muito chato e tal. Eu tento ser minimamente chato, então eu não tento convencer ninguém a seguir as regras que eu acredito. Mas se a pessoa pergunta, eu respondo. E tenho disposição de responder. Então a sogra do meu irmão no final de semana até veio me fazer umas perguntas dessas. Eu falei, você tá com tempo? Porque tem muita coisa para falar. E se a pessoa está interessada, eu falo. Mas a princípio, quando eu vejo esse tipo de dieta, o que mais me incomoda na carne de origem animal não é nem só o mal que a carne faz, é principalmente o espaço que ela ocupa. Porque a gente não tem um estômago com capacidade de receber muita comida. Então, no momento que você preenche 50%, 60% desse estômago com carne de origem animal, com proteína animal, você sobra muito pouco espaço para os vegetais. Se a humanidade, se a gente pudesse duplicar o estômago das pessoas, manter a quantidade de carne, mas triplicasse nesse novo espaço a quantidade de vegetais, você já resolveria muito dos problemas de saúde da humanidade. E a analogia que eu faço é o seguinte, imagina que você está indo para um piquenique, e aí você tem um carro, o carro cabe 5 pessoas, você é o motorista, só pode convidar 4 pessoas. Você quer convidar os 4 mais legais. Você não vai ocupar espaço no teu carro com um cara chato. Então você pensa muito, no meu carro é pequeno, só vou chamar esse. É o nosso estômago, é um carro pequeno que só cabe 5 pessoas. Agora, se você tiver um ônibus para ir para esse piquenique, entra geral, chato, legal, vão entrar 20 legais, vão entrar 10 chato, mas o ônibus é grande. O nosso estômago não é esse ônibus. Então, o problema para mim maior não é consumo ou não de carne, apesar de eu ser contra o consumo de carne, o problema maior é que a carne ocupa o espaço de algo que é vital, que é o vegetal. Em geral, né? Frutas, verduras, legumes, grãos. A pessoa fala assim, nossa, mas o que você come? Porra, o que eu como? 90% do que a gente come é vegetal. Então, assim, é uma... Ai, Eduardo, eu já fui dessa pessoa que perguntava pra pessoa vegana, assim, você não come carne? Então o que você come? Como a gente é alienado, né? Como a gente é cego, né? Uhum. Enfim. E aí, vamos ver o que estão falando. Vocês podem deixar a pergunta de vocês aí, aí depois a gente dá uma olhada. Almoçar e fazer exercícios aeróbicos, logo em seguida faz mal? Olha só, Sandra, posso responder? Claro. Passei à sua frente. É o que eu falei, o exemplo que eu te falei do Homem das Cavernas. O cara, quando ele está com a barriga cheia, é o momento em que ele está menos apto a fazer atividade física. Por quê? Uma das atividades metabólicas mais desgastantes para o nosso organismo é a digestão. Então você está extremamente ocupado com algo muito importante, que é fazer a digestão. O nosso aporte sanguíneo, os nossos vasos do estômago, do intestino estão dilatados. Grande parte do sangue está indo para esses órgãos. Para quê? Para trabalhar na digestão. E aí, se de repente você interrompe esse processo, mandando parte desse sangue para os músculos, você vai interromper um processo muito mais importante. Qual processo é mais importante? Nesse momento, a sua digestão ou o seu bíceps se contrair? Então, não é adequado você fazer atividade física com o estômago cheio. É claro que se você precisar fazer isso, que você coma alguma coisa de leve digestão, mais rica em açúcar, que vai levar a sua insulina.
fazer um pico glicêmico para te dar condições de tolerar o exercício, mas a resposta crua à sua pergunta é não, a gente não deve fazer atividade física logo depois que come. É a famosa indigestão, que as nossas vós diziam, que não pode entrar na piscina. Não tem problema nenhum você ter contato. Pode entrar na piscina? Não, não tem problema nenhum você não ter contato com a água. A questão é que elas diziam isso para a criança. E criança entra na piscina para ficar boiando, tomando sol? Piscina e criança é brincadeira. Então, a questão é a atividade física. A questão dessa recomendação das avós é a atividade física. Porque um adulto, se quiser almoçar e deitar na beirinha da piscina para tomar um sol, não tem problema nenhum. A água não vai fazer mal nenhum para ele. Mas a criança não faz isso. A criança é cambalhota, é correria. Sim. Então, criança, depois da refeição, se for para a piscina, vai fazer um digestão. É o que eu falo muito também, Eduardo, lá nos meus stories, sobre a gente comer de cada 3 horas. Da onde que surgiu 3 horas? É porque o processo digestivo do estômago é mais ou menos 3 horas? Da onde não existe isso. Para mim, isso é força da indústria. Tem sempre alguém querendo vender alguma coisa. Mas da onde surgiu 3 horas? Eu acho que tem sempre alguém querendo vender alguma coisa. O vendedor de comida, o vendedor de suplemento. Você acha que precisa tomar suplemento? Você acha que precisa tomar proteína em pó? Você acha que precisa comer de 3 em 3 horas? Você acha que precisa de picanha? Você acha que precisa de 10 pílulas na mão toda manhã para engolir? Então, por que tem isso? Tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso. Então, a indústria é bilionária, é trilionária, a indústria que se alimenta disso. Então, ela tem que fazer a gente acreditar. Toda ideia mais ou menos tem um fundamento, né? Por que 3 horas? É que eu penso que talvez seja digestão, mas é que daí depende do alimento, né? Você toma um leite, vai ser mais rápido do que... Uma carne pode ficar o dia inteiro. Eu acabei de te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem impulso de comer. Pense carne o dia todo. Você vai dormir e a carne tá lá. A gente tem impulso de comer. Então, a gente nunca tem certeza plena se a gente está com fome ou se a gente está com vontade de comer. Porque o nosso cérebro consciente faz... Calma. O nosso cérebro consciente faz isso, mas eles não sabem. O nosso cérebro consciente... Eu pergunto isso lá no meu Instagram, ninguém sabe. A maioria das pessoas não sabe distinguir a vontade com a necessidade. Mas nem sempre é fácil. Eu não estou querendo que as pessoas saibam isso de cara. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente sabe que o nosso cérebro consciente, inteligente, racional faz isso, vamos usar de exemplo um cérebro que não é assim. O cérebro do leão. O leão, ele sai para fazer uma segunda refeição 3 horas depois de comer a presa dele, ou ele dorme 18 horas, dorme 24 horas às vezes. Ele fica fazendo a digestão dele, uma jiboia que come Nem sai do lugar. Nem sai do lugar, não consegue nem se mexer, cara. Você chega na frente dela, ela não mexe o músculo, ela não tem condição de fazer nada. Então por que a gente cria isso pra gente? Teoricamente, não teria por que a gente se obrigar a fazer mais do que uma grande refeição por dia. Mas a gente tem que tomar cuidado também pra gente não querer estabelecer padrões. Porque se a gente está brigando contra os padrões, eu também não quero o padrão, eu não faço uma refeição por dia. Eu gosto de fracionar minha refeição. Então, assim, como 3, 4 vezes por dia, já comi mais, mas eu acho que a gente tem que tentar fugir dos padrões e não tem nada de pertinente, de concreto, que me faça acreditar que alguém tem que comer de 3 em 3 horas. Se você parar para pensar que por mais leve que seja essa sua refeição, você vai demorar pelo menos 2 dessas 3 horas digerindo, você vai passar o dia inteiro em processo de digestão. Mas aí isso que eu falo. Aí eu pergunto pra você, Ana, o que você fez? Ontem eu fui à praia, andei de bicicleta, trabalhei e fui pra academia. E você, o que você fez ontem? Digestão. Só digestão. É só o que você fez. Mas é isso. E aí, isso é uma grande estratégia de indústria, porque a longo prazo você adoece a população comendo demais, né? E a curto prazo você faz uma população não pensar. As pessoas não conseguem parar pra pensar. E eu já fui dessa, já fiz refeição de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Você não para pra pensar. As pessoas hoje em dia me perguntam, de onde você é tão inteligente? Eu não sou inteligente, eu só paro pra pensar. É só você parar pra pensar. Mas a gente não consegue parar pra pensar quando só tá em projeto. Você tem que, claro que você vai pensar, né? Mas você pensa, o teu corpo tá ali concentrado, gastando energia. Hoje eu falei, Eduardo, sobre... Eu li um artigo sobre o médico explicando por que quando a gente tá com gripe, por exemplo, a gente não sente fome. Porque as pessoas... defesa do nosso corpo. Não, e é uma defesa e o corpo tá ali tentando se concentrar uma batalha. Tá tentando se concentrar na recuperação do corpo. Daí vem a vozinha, come, você precisa comer, você precisa comer. Não é hora de comer. A gente tem as reservas. Claro, cada caso é um caso, né? Ele tá falando que você tá aí mal, não é pra comer. Mas tem as reservas. Hoje, olha só, passando mal. O Eduardo ficou aqui tirando sarro da mim quando eu tava fazendo exagero no meu stories. Sério, gente, comeu uma batata frita ontem, Perfeito. Ai, bem feito. Gente, que estrago da vida. Comi batata frita. Aí eu comi batata frita à noite, tudo somou, né? Dormi tarde, eu acordo cedo, saí total da minha rotina. Mas eu não vejo problema nisso, tudo na vida é equilíbrio. Mas a batata frita acabou com o meu dia inteiro hoje. Eu só fui conseguir comer
2 horas da tarde. Eu não conseguia, eu Porque até... você falou o fato de você estar com fome te deixou feliz, né? Porque quer dizer que a você tá... Que daí, tipo, já tava indo embora, que engraçado, né? Aí eu lembrei hoje do meu corpo tentando lutar contra aquilo, que eu comecei a me sentir muito mal-estar e a dor de cabeça. Eu lembrei daquela história que você contou do nosso corpo, por que a gente passa mal quando... algumas pessoas passam mal quando lê... Isso é muito legal também, porque tem a ver muito com a alimentação, porque é o tal do eixo cérebro-intestinal, uma ligação nervosa que a gente tem direta do intestino com o cérebro, que uma coisa está intimamente ligada à outra. É engraçado você falar essa... Depois eu explico isso, deixa eu só te falar um negócio, que quando a gente fala a respeito disso que você estava falando que você passou hoje, a gente, quando está lutando contra uma bactéria oportunista, uma infecção, você está com um princípio de infecção, o que está acontecendo? Os seus soldados estão em campo. Estão em campo tentando lutar contra aquela ameaça. E é hora de botar todas as suas energias ali. Então, um país, quando entra em guerra, a Segunda Guerra Mundial, toda a indústria americana de linha branca parou. Não se fabricava mais geladeira, não se fabricava fogão, não se fabricava nada disso. Toda a indústria foi movimentada para o esforço de guerra. Quem que durante uma guerra, podendo produzir metralhadora, vai produzir fogão? Então, você tem que voltar o esforço para aquela guerra. Quando você está no meio de uma guerra, você vai gastar energia se alimentando, digerindo, não tem nada a ver. Você não está fabricando novos soldados. Seus soldados já estão prontos e treinados, estão no quartel. Eles foram convocados. Você quer ver uma coisa engraçada? Um dos parâmetros que a gente usa para saber como é que está a luta contra a infecção, como vai o paciente, é pela imaturidade de células de defesa na circulação. O que significa isso? A gente sabe que tem soldados mais maduros e mais imaturos. Quando a gente faz um exame de sangue e vê que os soldados mais imaturos estão aumentando, você pensa assim, pô, os maduros já morreram, o corpo não está tendo tempo de fazer soldados prontos e manda as crianças de 17 anos para a guerra. Acontecia isso na guerra. No começo da guerra vão os reservistas, vão os caras de 30 anos, 25 anos. Começa a morrer esse pessoal, começa a botar moleque de 15 anos para fardar, que não sabe dar um tiro para ir para a guerra. É isso que acontece. Então, quando a gente pega um momento que o nosso corpo está precisando de mais energia para lutar contra uma infecção e vai encher, a vovozinha vai falar que você tem que comer, que não pode comer, tá dando um tiro no pé. Não é legal. E essa história que a gente falou da tonteira, né? O Eduardo me contou uma história bem interessante, que eu falei para ele, Eduardo, eu adoro viajar lendo, eu adoro ler andando, eu leio até de ponta cabeça, Eduardo, putz, eu não consigo. E ele explicou porque tem muita gente, todo mundo que me vê lendo no ônibus, fala, meu Deus, a minha mãe se pegar qualquer conta e ler ali, ela começa a passar mal, começa a dar... Eu tenho muita inveja disso, eu queria ser assim também, eu não sou. E a explicação para isso cai naquela mesma história do homem primitivo. A gente nunca vai ter certeza plena, mas quem está ouvindo a gente vai usar o bom senso e a lógica para ver se isso faz sentido ou não. A gente, primitivamente falando, não teria por que nossos sentidos não experimentassem todos a mesma experiência. O que eu quero dizer com isso? Se eu estivesse correndo na velocidade máxima que um ser humano conseguisse correr, 30, 40 km por hora para fugir do leão que quer me pegar, o meu olho está vendo as coisas passando a 40 km por hora, a minha pele está sentindo o vento a 40 km por hora, o meu pé está sofrendo o impacto do chão, então todos os meus sentidos estão experimentando aquela sensação de estar a 40 km por hora. No momento que a modernidade criou veículos, eu dentro de um carro, o meu pé não está sofrendo impacto nenhum, eu não estou frequentemente sentindo na minha pele o vento, eu não estou sentindo o vento no cabelo, mas meu olho está vendo as coisas passando. E aí o corpo não entende aquilo. Falou, peraí, esse cara tá a 40 km por hora ou não tá? Porque a pele diz que ele não tá, o pé diz que ele não tá, mas o olho diz que ele tá. O que deve estar acontecendo com ele? Intoxicação exógena. Ele pode ter comido alguma coisa que está fazendo isso, uma fruta fermentada, já que a gente está falando nos primórdios. Então, comer uma fruta fermentada, meio apodrecida, uma marula da vida, tá meio tonto, tá envenenado. O que a gente faz? Bota para fora. Então, o reflexo é esvaziar o estômago, por isso que a gente fica enjoado. 50 lives, a gente já saiu completamente do assunto, né? Mas, nossa, tem muita coisa interessante. Muito mesmo. Mas eu falo, quando a gente começa a ser uma pessoa mais consciente, quando você começa a parar para pensar e olhar e conhecer o teu corpo, porque as pessoas hoje não conhecem o corpo, elas não sabem o processo,
Se eu fosse a Ana de antes, que era só alienadona ali, a viver, a sobreviver, na verdade, que a maioria das pessoas só sobrevive. Eu só sobrevivia, comendo, 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 acreditava que mandava eu comprar várias coisas, várias roupas, vários sapatos, várias coisas. Eu era essa, só sobrevivia. E aí, se fosse a Ana de antes, que tivesse ido comer batata, que estava meio passando mal, o que eu ia fazer? Ia direto para a farmácia comprar remédio. E aí o que acontece? Hoje eu sei que se hoje como eu tomo pouco remédio, o medicamento para mim ele pode até curar minha dor, mas ele me dá outros efeitos colaterais que é eu tenho que fazer um balanço ali, ou é ficar sem dor de cabeça, renite ataca, tudo. Então eu sou meio sensível a medicamento porque eu quase não tomo. Então eu sei que era alguma coisa do meu estômago, do meu fígado ali, que não estava legal. Aí se eu mando medicamento para dentro de mim, o que acontece? Eu pioro a situação, né? Então eu ia piorar a minha dor de cabeça. Então melhora um problema e cria outro. Sim, mas é porque isso não é regra, não é que dá certo para você, dá certo para tiazinha, mas dá certo para mim, porque eu conheço, eu olho pro meu corpo, eu sei também que eu ficar deitado o dia todo piora. Eu prefiro ir me movimentando para eu ir suando, para eu ir liberando essa toxina também pelo suor. É difícil suar, só andar, né? Mas eu fui tomar um sol e só do fato de eu ter andado um pouco faz o corpo funcionar, porque quando você fica só deitado, quando eu fico só deitado, quando eu tô mal, com dor de cabeça, a situação só piora. Eu acho que as pessoas, se observassem um pouco mais, eu acho que o nosso corpo, eu costumo dizer isso, ele conversa com a gente o tempo todo, sim, mas a linguagem dele não é tão explícita quanto a nossa linguagem verbal. Mas se a gente parar para prestar atenção, não é difícil entender o que ele está falando. Em outras situações, a gente entende e no corpo a gente não entende. Voltando para o carro, eu brinco com o meu paciente. Aí o paciente chega lá, doutor, eu estou com uma dor aqui na minha perna. Você acha que eu devo malhar? Eu falo assim, depende. Se você está subindo a serra e o pneu do teu carro começa a fazer um barulho, ou começa a sair fumaça do capô, você acelera ou você para dar uma olhada? Então seu corpo está pedindo, dá uma olhada aqui. Tá doendo por quê? Entendeu? E tem muita gente que não faz isso. Então, assim, se você estiver atento aos sinais que o seu corpo dá, e o que a gente faz com medicamento? O que a gente faz com anti-inflamatório, com analgésico? A gente tira, eu brinco também sobre isso, a gente tira a bateria, a pilha do alarme. Quando você tem um alarme de incêndio na sua casa, aí ele começa a apitar, você vai procurar um incêndio ou você tira a bateria dele para ele parar de apitar? Você vai procurar um incêndio. Sim. Então, por que você faz isso no seu corpo? Na hora que começa a tocar um alarme que você está com dor em algum lugar, por que você não dá repouso a ele e você vai apagar o alarme? Qual alarme? A dor. Qual é o apagador de alarme? Anti-inflamatório, analgésico. Então você não pensa duas vezes, você não para pensar o que aquela dor está querendo te dizer e o que você pode fazer para amenizar aquilo. Você quer desligar o alarme, não é inteligente. O ruim é que a medicina também é assim. Que também não dá. É tanta gente doente, né? Nossa, é muita gente. Não dá só pra. Tá, eu não vou falar tão mal de médico. Pode eu falar, sei que você é médico. Você é um médico diferente, né? Pode falar. Mas a medicina virou um grande negócio também. A gente tem que ver que é muita gente doente. É muita gente doente também, comendo de 3 horas, comendo comida de péssima qualidade, se entupindo de remédio, tomando suplementação. Quando vai para academia não sabe usar o equilíbrio, tem que estar na academia todo dia, agacha, pula, agacha. Gente, eu sigo eu falo isso sempre para as minhas seguidoras, mas me dá uma dor no meu coração, porque tem uma personal lá que eu sigo, e ela faz exercício todo dia, faz uma live com exercício, mas a mulher pula todo dia, é pulinho assim, sabe aqueles pulinhos secos? Sabe aqueles pulinhos secos? Não é só joelho, não. E todos os exercícios ela faz pular. Gente, parem de pular, gente. É equilíbrio, não que não possa pular. Que nem eu amo correr. Por mim, eu correria todo dia 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Eu posso fazer isso todo dia? Eu quero. A gente nem foi feito para andar de 2 patas. A gente está pagando caro ainda as consequências dessa soberba, porque primitivamente a gente não é animal bípede, a gente é animal quadrúpede. Se a gente observar as curvaturas da nossa coluna, elas são muito semelhantes à curvatura dos animais que hoje ainda são quadrúpedes. Boi, cavalo, vaca. Então a gente, ao longo da evolução, se colocou de pé, e a gente tem um monte de benefícios disso. A gente só chegou até aqui por ter se colocado de pé, por ter liberado os membros da frente para ganhar toda essa delicadeza. Mas a gente paga caro por isso, a gente paga com os joelhos, a gente paga com os tornozelos, a gente paga com a coluna, a gente paga com a circulação, porque a gente tem varizes na perna. A indústria da saúde, ela quer um monte de coisa das pessoas, menos a saúde.
Ela quer um monte de coisa. Porque se as pessoas ficarem todas saudáveis, o consultório do médico fica vazio e a farmácia fica vazia. Quando eu estou secando, eu seco muita veinha, não sei se chegou agora, as pessoas sabem o que eu faço. Eu trabalho muito com estética, então eu faço muito escleroterapia, eu seco a veinha das mulheres, os vasinhos. Então é um procedimento estético. Se a gente não tratar naquele momento, vai virar um procedimento de saúde, de problema de saúde. Mas num primeiro momento é estético. E às vezes os pacientes brincam comigo, mas doutor, não tem um remédio que faça essas veias não aparecerem nunca mais, não? Aí eu respondo assim, não tem não, mas se tivesse eu não te contava. Né? Porque eu preciso que você venha aqui secar. Então assim, isso aí é o resumo de tudo. Você ia contar, Eduardo, eu te conheço. Isso é o resumo de tudo. Eu te pergunto, se a indústria, qual é a doença que mais mata no mundo? Doença cardiovascular. Se a indústria realmente descobrisse uma química que zerasse o risco de infarto do miocárdio, que é a principal manifestação dessa doença, ela iria botar no mercado? Para você tomar uma vez e ficar livre daquilo? Para se curar daquilo? A artéria está entupida, toma esse remédio e desentope. Eles não iam botar no mercado. Eles não investem em doença de localidades pobres. Por quê? Porque a pessoa que está com aquela doença não vai ter dinheiro para ir na farmácia. Então eles investem muito mais em doenças que afetam pessoas de nível social mais alto, porque essas pessoas vão poder ir à farmácia. Aí a gente tem as estatinas, que são esses remédios para baixar colesterol. Ora, eles estão no mercado há 30 anos. E eles vieram para tratar a doença que mais matava na época, que era cardiovascular. E eles estão há 30 anos trabalhando. Se eles estivessem trabalhando bem, o que teria que ter acontecido com a doença cardiovascular? Caído. O que aconteceu com ela? Subiu. Eles tratam essa porcaria? Eu nem devia estar falando isso. Mas trata. Então a doença cardiovascular hoje está matando muito mais do que matava quando entrou no mercado as estatinas. Então o que realmente essas estatinas fazem pelas pessoas? Aí atrelaram a estatina ao colesterol. Ah, você tem colesterol alto, tem que tomar estatina. Qual é o colesterol certo? Se você tiver o colesterol bom, se você não tiver artéria inflamada, você não se pauta no colesterol. Tem anos que eu não meço o meu colesterol. Aí você pega uma pessoa que tem bons hábitos, que não tem tendência genética, que está com a saúde tudo em cima, mas apenas por o colesterol estar um pouco alto, mete estatina nela. Se essa estatina fosse a beleza toda, as pessoas não continuavam morrendo. Então, assim, é um círculo vicioso e os representantes das indústrias vão ao nosso consultório, tentam mostrar trabalhos e tal. Aí eu te digo, se a indústria está financiando uma pesquisa, eu sou um pesquisador, e aí eu percebi que a estatina não serve para nada, que se o cara comer um pedaço de brócolis todo dia, é muito mais saudável para o coração dele. Só que esses estudos são caros. Quem vai financiar o meu estudo? O plantador de brócolis? Não. Agora, e se eu descobrir que a estatina, que custa caro pra caramba, ajuda? Quem vai financiar? As grandes redes. Então, assim, é um dinheiro que move o mundo, infelizmente, e a gente não tem que remar contra a maré. A gente tem que estar ciente disso e se defender. E não aceitar mastigada toda a informação como se fosse verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta. A gente é dotado de lógica, de bom senso, a gente tem um monte de coisa para pesquisar na internet. Se a pesquisa não der frutos ou se gerar dúvida, a gente tem um médico de confiança para conversar. Eu acho isso. Viajei, né? Tem que se conhecer. Viajou nada, é tudo que eu falo pros meus seguidores. A gente tem que se conhecer e a gente precisa. Ai, é tão simples, né? Quando você para pra pensar, as coisas são tão simples, a gente fica aí que nem cachorro correndo atrás do rabo. É isso que a gente faz. Come, 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 adoece. E aí a pessoa fala, eu gravo um vídeo, eu não uso isso, eu não uso aquilo, eu não uso aquele outro. Não estou falando para você não usar, é porque eu não uso. Eu não uso porque eu sei que a longo prazo isso vai fazer uma diferença na minha saúde. Aí sempre aparece aquele comentário, ai que exagero, usei isso a vida toda e não morri, usei isso. A indústria não quer ver ninguém morto, porque morto é só dinheiro a curto prazo para funerária. Agora, população doente é população fiel ali, ó, colocando dinheiro no bolso. Aí é muito triste, chego lá na minha casa, ó, meu pai é uma pessoa que sobrevive da indústria farmacêutica e se não tiver remédio hoje em dia já não... E é difícil você entrar numa casa onde tem uma pessoa idosa, assim, de mais idade, é difícil você achar um idoso que não toma nada. Eu fico muito feliz quando eu pego isso no consultório. Nada. Mas existem alguns. É engraçado, eu vejo isso que você está falando aí com dois olhares diferentes. Para mim, essas mudanças são muito fáceis. Então, às vezes, quando eu tenho que imprimir uma mudança na minha vida, demora para eu ser convencido, para eu me convencer. Mas, assim, no momento que bateu-se o martelo e eu estou convencido, aquela mudança é instituída imediatamente. Mas eu sei que não é assim com as pessoas. A questão da carne, né? É. Ele ficava...
Porque você falou. Porque você falou. Ele quase faz você voltar a comer carne. Não, porque ele falou assim, você falou assim, não, mas é porque é tão fácil. Isso não acho tão fácil. Para mim é fácil. Mas eu tenho noção de que para a maioria das pessoas não é. Não é fácil, por exemplo, você virar para uma pessoa e falar que ela não vai comer mais queijo. Ou falar que ela não vai no churrasco e não vai comer a picanha. Ai, não pode dizer que é fácil. O que foi fácil para a gente sim. não é fácil para outra. É uma mudança muito radical para as pessoas. O ideal seria. É que eu sou a gente da mudança, eu adoro mudar. A gente já deveria ter vindo mais do berço com isso. Talvez o seu filho já venha com isso. A gente não tem isso. A gente é mal educado. E a gente tem um negócio que é muito grave também, que hoje em dia a gente tem os nutrólogos, que é uma especialidade médica relativamente nova, a gente sempre teve os nutricionistas, a gente tem os endocrinologistas, que eram os nutrólogos do passado, mas hoje em dia os são também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho 20 anos de formado, faço esse ano 20 anos de formado. A gente não aprende nada de alimentação na faculdade, não tem cadeira de nutrição. Então, assim, o que eu aprendi ao longo desses 20 anos foi na prática e no meu estudo. Porque a faculdade não ensina isso pra gente. Eu não sei como é que está hoje em dia essa grade de acadêmica. Mas eu tenho a impressão que ainda não existe isso. Então o médico, ele é o senhor, é o rei da cocada preta, né? Ninguém pode discordar dele, saúde, quem dá a última palavra é ele. Ele quer determinar o que o fisioterapeuta vai fazer, o cara estudou para fazer aquilo, e eu que vou dar a ordem do que ele tem que fazer, eu mando para ele vai saber, ele é o especialista. Nutrição é a mesma coisa. E o médico sai da faculdade sem ter estudado porcaria nenhuma de nutrição, achando que é o rei da nutrição. E ele vem com esses negócios. Se você não comer carne, você vai ficar desnutrido, você vai ficar com proteína baixa. Proteína baixa, qual é o parâmetro normal de proteína? Quem falou que existe esse parâmetro de proteína? Outro dia uma amiga minha, numa festa, perguntou pra mim, aonde está a sua proteína, Dudu? Eu fiz assim pra ela, tá aqui. Onde é que tá a sua? Então, assim, eu tô vendo que tá tudo bem, cara. Tudo que eu quero fazer, o meu corpo responde. Eu tô num peso bom. Se eu quero subir um morro, porque eu adoro escalada, eu subo numa boa. Se eu tenho que correr, eu corro numa boa. Eu tenho disposição para trabalhar, eu durmo cedo, eu acordo cedo. Será que tem alguma coisa desequilibrada em mim? Só porque eu não como carne? Então... É o medo também que colocam na gente da gente viver muito, a gente tem que viver muito, mas daí para ter uma vida, 90 anos você não pode nem levantar da cama. Qualidade de vida, não adianta viver muito. Eu não quero, se perguntar quantos anos eu quero viver, eu não sei. Eu quero viver até a conta de uma live de um fatalidade. doutor ensinando como viver até 100 anos, eu vi, já fugi dessa live. Quero criar meu filho e vazar daqui. E ele tava com quantos anos? Eu não vi a live dele. Tem que ver primeiro se ele tá com a aparência boa. Se ele tivesse com 50 anos com cara de 70, já perde o crédito. É estranho. Claro, não dá pra julgar, mas eu acho muito estranho você ver um profissional que não condiz, né? Às vezes, que não dá pra julgar também, né? Às vezes um nutricionista tem algum problema que é mais gordinho, tem algum problema hormonal, alguma coisa, né? Tô tentando defender. Às vezes eu olho assim, nossa, o personal é estranho, né? O Eduardo, ele trabalha, eu não sei se vocês viram a live do Dr. William, ele trabalha assim na mesma vibe do Dr. William, assim, sabe? De você respeitar o paciente, de você ver o paciente como um ser humano, não só como uma, né? É muito diferente uma pessoa da outra. Até a mesma pessoa chega em dias diferentes, de maneira diferente no seu consultório. Então até a pessoa que você já conhece, de repente chega diferente ao seu consultório por causa do estado emocional dela. Então não dá para padronizar. Eu acho engraçado que a gente ficou tantos dias pensando, tanto tempo pensando no tema da nossa aula, da nossa live, e podia ser a fuga dos padrões, sabe? Porque a gente roda, vai para um monte de coisa e que a gente está falando... da mulher em 5 minutos. Fugir do padrão, tentar fugir do padrão de beleza, tentar fugir do padrão de alimentação. E é o que eu tenho para minha vida, de falar assim... para pensar, sabe? Não aceita as verdades, não. Outro dia eu tava conversando com um amigo, ela falando, não foi você, não. Foi quem? Não sei, talvez até tenha sido você, depois você me fala. Eu acho que foi, que você tava indo viajando e o Arthur não parava de fazer pergunta. E eu falei assim, engraçado, porque eu não tenho filho, eu não sei se vou ter em algum momento, mas dos ônus que se dizem que vem junto com as crianças, que dão cansaço e tal... Esse eu não vejo como ônus. Se eu tiver uma criança me perguntando tudo, o que me faria mais feliz é ter um filho não aceitando nenhuma verdade, querendo saber tudo o porquê, que é uma pergunta típica de criança. Então, assim, eu acho que tem que ser isso. A criança você... é o rei do porquê. A criança não tem que a criança não aceita. Gosto, mas é que tem dia que eu simplesmente não tô afim. E aí, eu adoro, eu respondo o máximo possível das perguntas dele, mas eu não minto pro meu filho também. Chega uns dias assim que eu não tô bem, eu falo, meu filho, a mamãe não tá bem. Daí ele começa, por que a mamãe não tá bem? Por quê? Mas eu explico. Eu acho que a gente tem que criar os nossos filhos com o pé na realidade, que existe
tristeza, que existe dia que a mamãe não vai estar bem, que existe dia que ele não vai estar bem. Não desse mundo de fantasia maravilhoso, comendo doce. A Sandra Cachaceira, tá perguntando se o vinho como terapia. Ó, a gente tá falando aqui em equilíbrio. E falando em equilíbrio, você tomar uma taça... Aí fala assim, é uma taça de vinho. Por que uma taça de vinho? Não tem que ter padrão, é beber comedidamente. Se você parar para pensar, aí eu faço a comparação do buffet, você vai no restaurante que é tudo liberado, ou no restaurante que é à la carte. Presta atenção como você saboreia muito mais a comida quando é à la carte. Quando vem aquele prato, você sabe que só tem aquilo. Quando vem o buffet, você está se servindo de um pão de queijo, aí passa a picanha, você nem está prestando atenção no pão de queijo, já está com a sua atenção voltada para a picanha. E com a bebida é a mesma coisa. Tenta fazer um teste, se você for muito bebedora de vinho, precisar entornar uma garrafa numa sentada, finge que naquele dia só tem uma taça. Aí você vai falar assim, essa taça aqui tem que render a noite inteira. Você vai conseguir receber daquela taça o que você receberia da garrafa sem o ônus de beber a garrafa inteira. Você vai dar bicadinha por bicadinha, o vinho tem um gosto forte. Se você der um golinho que molha a língua, ou der um golão que subiu o gogó 3 vezes, a sensação palatável vai ser a mesma. A sensação que a sua língua tem é a mesma, vai sentir aquele gosto. Só que um vai sentir o gosto com isso aqui, outro vai sentir o gosto com 2 dedos do vinho. E até o efeito alcoólico gradual vai ser o mesmo, principalmente se você se acostumar a beber uma taça só. Porque eu bebo meia taça, e com meia taça o meu riso já está um pouquinho mais frouxo, eu sinto as pernas geladas meio formigando, dou uma relaxada, eu não preciso de mais. Então assim, beber... E aí a gente fala na questão nutricional, se o álcool ajudaria ou não. Isso é controverso. Há quem diga que o álcool pode ajudar, mas no caso do vinho tinto a gente está falando muito mais em substâncias presentes na casca da uva vermelha, do que no álcool propriamente dito. Mas mesmo que não faça bem, tem o efeito secundário do bem-estar causado pelo relaxamento do álcool. Então, em doses parcimoniosas, não teria problema nenhum. Então, Sandra, pode tomar o seu vinhozinho sem problema. Fugindo dos padrões, o vinho... Tudo. Acho que passou aqui também mais perguntas. Alguém perguntou de vitamina B12, quer falar um pouco? Quem me perguntam muito. B12, eu também acho, eu tenho medo de falar. Eu sou contra padrões, eu acho que o que tem de difícil da vitamina B12 é que a gente tem reservas. Na verdade, ninguém sabe ao certo. Eu amo vitamina B12 faz um tempão que eu estou estudando e eu não consigo falar sobre. Bom, você o que eu acho... Não, não senhor de nada não. É difícil. Ai, porque eu tive que trazer aqui um doutor para vocês acreditarem em mim, né? Não, é difícil. Porque todo mundo fica me perguntando, qual que é a sua formação? A minha formação é a vida. É experiência. Observação. Exatamente. Mas é isso mesmo. Eu costumo, quando eu brinco desses pensamentos filosóficos, eu brinco disso. O filósofo, ele não sai da faculdade de filosofia. Você, na faculdade de filosofia, você aprende sobre a vida dos filósofos e sobre as filosofias, mas você não se torna um filósofo. Um filósofo é um cara que pensa, é um cara que está sempre questionando. Então, se você tem esse perfil, como você tem, você vai adquirir, com faculdade ou não, você vai adquirir conhecimento. Não, eu acho que já me ofereceram, né? Vai lá, estuda, faz nutrição e vai trabalhar com isso, né? Só se o sistema de ensino mudar. Não posso falar que nunca, né? Nunca vou fazer isso. Pode ser que, sei lá, um dia me interesse. Mas se o sistema de ensino mudar, porque da onde você vê aí de alguns documentários, alguns livros que falam sobre a indústria da carne, a indústria alimentícia que acaba financiando as apostilas de nutrição, tudo mais, aí você sai, todo o conhecimento que eu tenho, você acha que eu vou sentar numa sala de nutrição e ficar ouvindo o cara falar, você precisa comer carne, você precisa... Ai, ok, né? Às vezes a gente tem que... Sim, mas eu acho que não vai fazer bem pra mim, entendeu? Sim, mas as pessoas, é aquilo que eu falo. Quando você tem dúvida sobre algo que estão te falando, e você não tem conhecimento para saber se aquilo é verdadeiro ou não, você tem que lançar mão de lógica e de bom senso. O ser humano é dotado disso. E você pode, através de bom senso, perceber se já estamos voltando para veganismo de novo, se o nosso corpo é mais talhado para comer carne ou mais talhado para comer vegetais. Então a gente pode tentar se comparar com o carnívoro típico, o leão, por exemplo. Então, a começar pela visão do leão, o leão não vê a quantidade de cores que a gente vê. Ele não precisa ver cor, ele precisa reconhecer à distância uma silhueta.
para saber se aquilo que ele está vendo é um animal ou não. É um cervo, é um impala, é alguma coisa que vá servir de refeição a ele. Se aquele cervo pode estar azul, pode estar vermelho, pode estar verde? Não, é sempre a mesma cor. A cor não interessa a ele. A gente vê uma gama enorme de cores, porque a cor interessa a gente. A cor nos ajuda a decidir se aquilo está bom para ser comido ou não. Porque uma maçã que está preta, eu não vou comer. Uma maçã que está vermelha, eu vou comer. Então, a começar pela visão, a gente tem uma visão de herbívoro muito mais do que de carnívoro. As pessoas falam, poxa, mas você tem canino. Canino é típico de carnívoro. Isso aqui, o canino, uma pontinha de nada. O que eu faço com esse canino? Para que serve o canino do leão? Primeiro que ele tem 2 em cima, 2 embaixo, são desse tamanho. Para que eles servem? Para cravar no pescoço da presa dele, lesar as principais vias circulatórias e matar. Esse meu dentinho faz isso? Não faz. Então, ele tem canino, eu não tenho canino. A gente tem os nossos dentes mais posteriores, são os molares, que são aqueles chatos. Eles servem para triturar comida, para moer comida. Os molares dos leões são pontiagudos, eles servem para cortar comida. Os leões não têm esse movimento lateralizado da mandíbula, só os herbívoros têm, porque a gente precisa moer, a gente precisa desse movimento para moer. Então a dentição toda do carnívoro, do efetivamente carnívoro, é diferente da gente. Então se eu não tenho visão de carnívoro, não tenho dente de carnívoro, por que eu seria carnívoro? O estômago dos carnívoros, como o leão, são 10, 20, 100 vezes mais ácidos do que o nosso. Por quê? Porque para digerir carne tem que ser muito ácido. O carnívoro não produz vitamina C. Não produz vitamina... Aliás, desculpa, o carnívoro produz... Foi sensacional que você falou para mim semana passada. Ele produz vitamina C, porque ele não consome vitamina C. O carnívoro produz vitamina C. O corpo dele tem que produzir vitamina C. A gente não produz, porque a nossa vitamina C vem da dieta. O carnívoro está acostumado com índices homéricos de ácido úrico. E ele não faz gota, ele não faz insuficiência renal, ele não faz pedra no rim, porque ele tem enzimas suficientemente necessárias para digerir aquele ácido úrico. A gente quer comer carne, fica com ácido úrico, não é feito para isso, faz pedra no rim, faz gota, porque a gente não foi feito para aquilo. O intestino do carnívoro, ele é tubular, o nosso intestino... Então a gota começa lá na digestão... Da carne. O paciente que tem gota não deve consumir carne. E o estômago fica tentando fazer mais ácido para digerir a carne? Não é o estômago não. É um acúmulo, o processo digestivo aumenta o ácido úrico no sangue. E esse ácido úrico vai se depositar em alguns pontos, por exemplo, as articulações. Mas é por comer carne. Sim. E o seu rim vai tentar neutralizar isso botando para fora. E vai haver formação de cálculo. E aí você pensa no nosso intestino. Nosso intestino ele é cheio de vilosidades. São reentranças assim, que servem para aumentar a superfície de absorção. Por quê? Porque a gente tem muito nutriente para absorver. E ele é muito comprido para absorver todos esses nutrientes. O intestino do leão, ele é mais curto e tubular, ele não tem velocidade. Se ele tiver muita velocidade, a carne não passa. E ele é curto porque se ele tiver 20 metros, aquilo vai ficar apodrecendo quanto tempo dentro dele? Então, a carne tem que passar rapidamente por ali e tem que ser... não passa rapidamente por você. Não passa, por isso você tem intestino preso quando você come muita carne. Por isso que você não consegue ficar sem usar, fica soltando cheiro ruim, fica rotando carne. Eduardo, quem come carne à noite e acorda de manhã, soltou uma rota com gosto de carne. Por quê? Porque a carne ainda tá no teu estômago. Por isso que eu falo, é bom senso, não precisa ser médico, cara. Se eu comi uma picanha à noite e acordo de manhã, 10 horas depois, arrotando carne, é porque a carne está no meu estômago. Se ela está no meu estômago, ela não foi digerida ainda. Se ela está no meu estômago, não digerida ainda, eu estou com fome, aquela porcaria não deve ter nutriente nenhum. Porque eu estou com fome, ou a minha fome é psicológica, ou eu estou com fome porque a carne não foi digerida, mas o que foi digerido não gerou o substrato energético que eu precisava. Eu senti uma fome absurda quando eu comia carne. Se eu comesse carne na janta, no outro dia eu acordava querendo comer o pé da mesa. Muito estranho isso, eu não me lembro disso não. Deve ser que o meu estômago estivesse tentando fazer aquela digestão, fazer mais suco gástrico, sei lá. Eu nunca fui de comer carne à noite que prejudicava a qualidade do meu sono. Vocês pensam só, aí você coloca carne, que é um combustível de péssima qualidade, aí quando você coloca frutas e vegetais, eles são digeridos mais rápidos pelo teu estômago, digerido mais rápido pelo organismo e ele é aproveitado mais rápido como fonte de energia. Por isso que eu falei para o Eduardo, nossa Eduardo, quando eu fiz a transição para o veganismo e fui para academia os primeiros dias, eu tinha certeza que todo mundo falava, vai ficar fraca, vai desmaiar na academia, não sei o quê. Gente, nada, juro pra vocês, eu tentava, será que isso é coisa da minha cabeça? Que eu ouvi tanto pegando falar que o desempenho melhorou de força, ficou mais ágil.
Claro que isso é óbvio que melhora, porque a carne demora mais para ser digerida, então vai ficar ali, processo digestório, digestão toda hora. Aí você come frutas, verduras, que vai ser digerido mais rápido, vai ser usado como combustível, uma qualidade melhor no seu corpo. Posso ver uma pergunta ali que me Claro. interessou? A Sônia Franco, ela tá falando que comia só 2 vezes por dia, mas o hepatologista dela mandou por alguns problemas que ela tem, ela comer de 3 em 3 horas. Está perguntando para mim o que eu faço. Eu vou dizer primeiro para você, Opa. Sônia, que você deve seguir a orientação do seu médico. Eu não sou o seu médico, não estou te examinando, então nunca a minha opinião aqui conversando com você por um chat pode substituir a opinião do seu médico. Então, a princípio, eu parto do princípio de que ele está certo. Eu vou tentar discutir com você e fazer você ver os pontos disso. A princípio, não teria nenhuma razão para você não poder comer só de duas vezes por dia. Mas eu estou tentando me colocar no lugar dele e imaginar que problema você pode ter. Por exemplo, o paciente que tem tendência a formar cálculo na vesícula, ele se prejudica de longos períodos de jejum, porque a bile que fica retida na vesícula, ela é expulsa só durante a alimentação. E se você tem essa bile retida lá, numa pessoa que tem tendência à formação de cálculo, você aumenta as chances de ter cálculo biliar. Mas se você parar para pensar que existem N outros processos de saúde que podem aumentar a chance de você ter cálculo biliar, como por exemplo pílula anticoncepcional, como por exemplo a qualidade da sua dieta, eu poderia dizer a você que se a sua dieta for de má qualidade, talvez seja bom você comer de 3 em 3 horas para diminuir o risco de pedra na vesícula. Mas se você tiver uma dieta de boa qualidade, sem gordura animal, sem proteína animal, possivelmente você vai poder fazer a sua 2 refeições só por dia, sem ter ônus para o seu fígado. Mas eu estou falando de maneira genérica, sem contrariar o seu médico. A princípio, o teu médico tem sempre razão. A Tatiana falando que é difícil, não é difícil parar de comer carne, mas os derivados. Ovo e leite, né? Ovo é difícil. A gente, olha só, quando a gente se tornou vegano, fez a transição ao veganismo junto, né? E aí, eu lembro que a gente estava assistindo o mesmo documentário, eu indiquei o documentário para você, você começou a assistir, eu estava terminando de assistir, e eu vim pra cabeça do meu Deus, o que eu vou comer no meu café da manhã? Porque tudo que eu comia era com ovo. E a dificuldade não era a carne, porque a carne era só na hora do almoço que eu comia. Agora, tudo que eu fazia no meu café da manhã não tinha nada que não tinha ovo. Mas eu me adaptei, deu certo. É difícil porque O a que gente você toma de café da manhã? só fruta e sementes. Hoje, por exemplo, Mas eu você comi toma um café abacate. Você come de manhã? De manhã? Você gosta de comer Não, de eu como manhã? uma banana antes de ir para academia. Eu vou para academia às 6 horas. Acordo às 5, 4 e meia, 5 horas, como uma banana. Como porque eu acho que me faz bem. Se por um acaso não tiver uma banana aqui, eu vou malhar do mesmo jeito e rendo do mesmo jeito. Meu corpo está habituado a isso. E na volta eu faço uma refeição maior. Hoje, por exemplo, eu comi um abacate, botei semente de girassol, semente de abóbora, botei linhaça e botei gergelim. Não sei se preto ou gergelim integral. E um pouquinho de sal e uns tomatinhos cereja. E depois comi meio mamão e mais uma banana. Ou seja, fiz uma super refeição que me fez me sustentar bem até a hora do almoço. Agora, sobre esse negócio de ovo, é delicado porque a gente falou até agora sobre questões de saúde. A gente não entrou na ética, né? Porque quando entra na ética de evitar o sofrimento animal, aí você ganha mais argumentos ainda para fugir das coisas, né? Porque... E a questão sustentável também, que é insustentável a produção de carne. Ixi. A gente podia fazer uma live só sobre veganismo. Eu vi que as pessoas A gostaram. pessoa está interessada porque a gente pode falar da produção, que a maior Nossa. parte da agricultura é para alimentar o gado, né? 60% das plantações oriundas de desmatamento são para alimentar o gado. Até antibiótico, Ana. 70% dos antibióticos produzidos nos Estados Unidos são para... É que você não acompanha meus stories, né? É difícil acompanhar, É muita né? história, você bota muita coisa lá, eu até gosto, mas quando eu vejo aqueles palitinhos lá, é um pontinho. O meu é um palitinho desse tamanho, tem 3 histórias, o seu não é um palito, é um pontinho. Eu vou ficar o dia inteiro Mas vendo sim, isso. mas é interessante comentar sobre o antibiótico. Aí você vai tomar antibiótico, não faz efeito. Por quê? Porque para os animais sobreviver, né, aquela imundícia que eles vivem, porque você tem que pensar, não é orgânico como era antes. O animal nasceu, Jesus Cristo comia carne. O animal nasceu e, claro, o Jesus Cristo não tinha vendia eu tô assistindo uma série de Jesus Cristo, toda vez que eu vejo ele comer peixe, eu lembro das minhas seguidores. Mas Jesus Cristo comia carne. Olha
O cara andava deserto, andava tudo e não tinha. Tinha o quê? Tinha pescador, tinha alguns grãos. E outra coisa, Hoje a gente a inventa pesca hoje em dia é pesca de arrasto, né? Você vai para o alto mar, redes enormes, são arrastadas no fundo do oceano, trazem um monte de coisa que não interessa aos pescadores, em torno de 30 a 40% do que vem não interessa, é descartado, todo tipo de vida é descartado por causa do que eles estão buscando e já está mais do que provado matematicamente que a velocidade de consumo está maior do que a velocidade de renovação. Então, assim, não precisa comparar Jesus Cristo. Jesus Cristo pescava com a varinha de pescar, ou a redinha manual, o puçazinho ali, aquele peixinho que estava ali. Eu acho que ele não comia de 3 horas também, não. Provavelmente não, nem pré-treino, pós-treino. Não. Meu Deus. Mas aí se a gente entra nessa esfera, aí fica muito mais assunto. A questão do Sem dizer que o antibiótico... peixe também, né? Tudo metais pesados. contaminado. A tua latinha aí de desodorante, de antitranspirante, de shampoo, você acha mesmo, ó, um plástico leva 300 anos para se decompor, todo plástico de fato foi feito até hoje, tá aí, e aí você não compra móveis reciclados, você não se interessa em comprar um tênis que foi feito pela indústria. Então, por que hoje no Brasil, acho que 3% só do nosso lixo é reciclado? É só isso, né? Só isso, porque não tem pessoas não tem pessoas que consumem. Que consome de produto. Ah, você tem uma indústria que faz tênis de plástico, tênis. Hoje em dia tem tênis vegano que é feito a sola de plástico, tudo sustentável. Só que você não compra, não tem gente que compra. Por que eles vão fazer? Por que eles vão produzir? Porque o dinheiro que movimenta. Olha aqui a Sandra falando que vai investir no suco de uva porque ela mora em Caxias do Sul. Cuidado, Sandra. Esses sucos de uva são doce pra caramba. Eu sou contra suco. É comida pra comer, gente, não pra beber. Eu acho que suco é igual bicicleta elétrica. É o ser humano pegando o que é perfeito e tentando estragar. Cara, a bicicleta é perfeita. Pra que botar um motor na bicicleta? A fruta é perfeita. Pra que bater? Eu tô pra fazer uma postagem há vários dias no meu Instagram e tô hesitando porque eu vou ser apedrejado. Mas a postagem é o seguinte. Bem-vindo. Sabe aquele suco que o seu Nutri, não sei das quantas, falou? Sabe todos aqueles ingredientes? Coma-os. Por que bater, gente? Por que bater, meu Deus do céu? Coma-os. Vai te saciar muito mais. Você vai ter os resíduos que vão pro lixo, não vão pro lixo. Você vai estar com eles dentro de você. E outra coisa, eu vou te dar um exemplo. Sandra, quantas uvas são necessárias para você fazer um copo de suco? 30 uvas? Experimenta comer mais, 50 uvas, sei lá. Bota o número para cima para ficar mais legal o meu exemplo. Experimenta comer 50 uvas, você não consegue. É o que eu falo da laranja. Aí no final de semana em Teresópolis vamos fazer suco de laranja. Eu não vou comer suco de laranja, porque para você, não vou beber suco de laranja. Para você fazer um copo de suco de laranja, são 4 laranjas. E se você for comer a laranja, você só aguenta comer uma, com bagaço e tudo, não aguenta mais que uma. Aí tem também a questão que você geralmente descarta a fibra, que é a fibra que faz controle glicêmico. Então você tá o quê? Que nem suco de laranja. Suco de laranja, você vai lá, faz o suco, ainda coa ele, só toma aquela água com açúcar. É frutose, é um açúcar mais natural, mas não tem mais... Porque a fruta, ela é perfeita, a natureza ela é perfeita. Ela nos fornece a frutose, mas fornece a fibra que faz controle glicêmico. O que você faz com a fibra? Joga fora. Joga fora, desfez meu o equilíbrio. amor. Meu Deus, a fruta velha equilibrada, você desfez o equilíbrio. E é tão bom comer a fruta, sabe? Pra quem inventar açúcar, as pessoas falam que não tem tempo. Que não tem tempo, cara. Comer, que coisa mais importante pra tua vida do que comer? Você tem tempo pra um monte de porcaria, tem tempo pra ver novela, tem tempo pra ficar no Instagram, tem tempo pra ficar no WhatsApp, grupinho de WhatsApp, vendo essas séries idiota que tem por aí, todo mundo conhece. Não conheço nenhuma dessas séries. Por quê? Eu tô cuidando de coisas mais importantes, sabe? Vai cozinhar, nada é mais importante no nosso dia a dia do que a nossa alimentação. Aí volta pro carro. Aí o cara que é aficionado por carro, ele vai parar no posto de gasolina, mequetrefe que não tem bandeira, ele não quer botar gasolina lá. Eu vou botar gasolina vagabunda no meu carro? Eu quero botar gasolina super aditivada. No teu carro é importante você botar o combustível bom. E você bota qualquer porcaria. Não faz sentido. As pessoas são incoerentes. Oi, gente, coloquem perguntas aí, que agora... Eduardo, acho que já tá acabando as perguntas, mas vamos colocar as perguntas que aí a gente... Ou também sugestão... Caraca, 8h30 já. Sugestão pra... Ih, eu e o Eduardo, a gente senta e fica um tempão. A Sônia tá falando que vai ser minha paciente em São Paulo, olha que legal, ela é de São Paulo, falou que já agendou consulta, eu nem sabia. A gente tem previsão de quanto tempo a gente vai ficar? Comer uva, beleza. A Sandra falou que vai comer uva. Ó, tem um negócio grande aqui. E aquela artista, cantora que deixou de ser vegana após 5 anos, alegando que o cérebro dela precisa de peixe, que ela está ficando fraca, lenta? Olha, eu não posso falar nada especificamente de alguma pessoa, não. Eu posso dizer pra você que eu não vejo razão. Porque esse negócio de veganismo também, o Alessandra e Ana, é muito relativo. Por quê?
Tem muita gente que se intitula vegana apenas por razões éticas com os animais. Nada contra. Mas no momento que você está muito preocupado com o com o corpo dos bichinhos e não está preocupado com o seu, você se torna um pouco incoerente também. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, Alessandra. É muito mais fácil você chegar em casa no final do dia e comer um pão, ou comer um macarrão, ou comer um doce, que são veganos, porque pode ter um monte de doce vegano, e não fazer uma refeição adequada. Então, não necessariamente o vegano é bem alimentado. Não necessariamente ele é bem nutrido. Principalmente o vegetariano. É muito delicado isso. O vegetariano come ovo, come manteiga e come todos os ingredientes pertinentes aos doces mais manjados que a gente tem. Então, quando você senta à mesa com um vegetariano, não necessariamente ele vai comer bem. Existem muitos vegetarianos e veganos desnutridos. Desnutridos, dá trabalho, comer dá trabalho. Ainda mais aquele vegano que quer ser um vegano de substituição. Ah, quer ser vegano, mas quer continuar comendo carne, quer continuar comendo doce de leite, né? Tudo vegano. Aí é industrializado. Eu detesto isso. Sabe o que eu... Independente da industrialização, eu não gosto do nome. Sabe por quê? Porque quando eu vejo no Instagram receita de pão de queijo vegano. Pô, pão de queijo tem queijo. Se não tem queijo, ele não é pão de queijo. É um bolinho vegano. Porque parece que eu tô precisando enganar meu cérebro. Mas eu tenho que falar para as minhas seguidoras que é pão de queijo. Então você fala, eu tô falando o que eu penso. Mas eu coloquei no meu canal. Mas desculpa, eu tô te criticando sem saber. Mas aí eu vou te dar um outro exemplo. Carne de soja. Carne de soja? O que aquilo tem a ver com carne? Absolutamente nada, é soja. Você pode fazer um bolinho de soja, você pode fazer soja refogada. Mas não é carne de soja, eu não preciso de carne. A gente não tá brigando. Tá? Eu não preciso enganar o meu cérebro de que eu tô comendo carne. Não é a questão manteiga vegana. Ou é manteiga ou não mas é aí manteiga. Você tem que ver a questão substitutos para a manteiga vegana. Do restaurante. Como que eu vou passar para as pessoas? Eu não tô nem aí se tem queijo ou não. Eu tô comendo pão, tá gostoso. Só que como que eu vou passar para as minhas seguidoras? Que eu quero fazer com que elas comam pão de queijo e beijo, que elas comam pão de beijo, que eles chamam. Sentindo falta do pão de queijo, eu vou te ensinar um bom substituto. Tudo bem, mas eu não estou querendo dizer que você precisa fazer isso. Eu estou querendo dizer as fugas que o nosso cérebro cria. Sim, entendeu? Sim. Não estou querendo dizer que as pessoas que fazem isso precisam deixar de fazer. Mas são fugas que você precisa sentir que está colocando alguma coisa no lugar. E assim, tem coisas que tem que sair de você. E a gente sabe como as coisas que a gente não deve comer, no momento que a gente institui isso, a gente tem uma mudança tão dramática na flora intestinal nossa, que as bactérias que nos estimulavam a consumir aqueles alimentos ou deixam de fazer, porque as colônias elas diminuem muito, e a gente deixa de ter vontade. Então, com o passar do tempo, você nem vai precisar desses substitutos. Eu não preciso de um substituto de nada, eu como o que eu tenho vontade. E as pessoas falam, muito frequente chegar à mesa, isso aí você pode comer? Eu falo, eu posso comer o que eu quiser, eu só não quero. Sim, eu posso comer, mas eu não quero, simplesmente eu não quero comer. É que nem quando a pessoa também, tirando do veganismo, e a pessoa quer ser uma pessoa saudável de substituição também. Saudável, quer continuar comendo o leite, o leite condensado saudável, o bolo saudável. Isso a indústria fitness pegou muita gente, tá? Eu vejo aquelas pessoas, às vezes, hoje eu vi uma moça num restaurante, passei na rua, a moça estava no restaurante saudável, deve ter pagado caríssimo, daquela bandeja de coisa, mas tinha lá um prato, ela tava até tirando foto do prato dela. Tinha lá um suco verde, um sucão verde, tá? Todo batido. Um pratão, tipo... R$15 no mínimo. Só de ver, só o suco, né? Só de ver, tinha um excesso de energia naquele prato. Ela tava... E aí tinha uma torta do lado ainda, tá? É o que acontece com aquele restaurante que eu gosto lá, que você não gosta, o Delírio Tropical, sabe? As porções quando eu almoçava todo dia lá, era engraçado que daí a pessoa tava, eu acho que pensava, chegava no restaurante, não, é de salada o restaurante, pega a salada, já pega o como, pega a salada, o doce e a bebida. A pessoa não tem noção. Na verdade, não é que eu não goste, não, eu acho as porções muito grandes. Então, quando eu vou lá, eu tenho que escolher uma coisa só para comer. Se eu quiser variar o meu prato, eu tenho que pedir 3 porções. Se eu pedir 3 porções, é um prato desse tamanho. Então, se eles tivessem porções menores, para permitir a gente de fazer um prato mais variado, eu gostaria. Mas perguntaram ali pra gente se o certo é tirar tudo que vem da terra e fugir dos industrializados. A Mônica, a gente está tentando aqui tirar os padrões, sabe? A pessoa não tem que ficar escravizada. Eu acho que quanto menos embalagem tiver, melhor. Por exemplo, quando a gente vai no hortifruti, a gente tem o abacate bonitinho ali para você pegar e tem aquele abacate que já partiram a meia, botaram em cima do isopor
e um papel filme em cima. Cara, o cara pegou um negócio que era perfeito e meteu um monte de plástico em cima. Então, até para escolher o mesmo produto, você pode escolher a maneira mais natural e a maneira mais artificial. Por exemplo, e a fruta que você compra às vezes, ou qualquer alimento que você compra e esquece na geladeira por um tempo e não acontece nada com ele? É natural uma fruta ficar, sei lá, 2, 3 semanas ao relento não acontecer nada? Tá cheio de conservante. Então, até as coisas que vêm da natureza podem ser ruins. Então, a gente volta ao cerne de tudo que a gente falou. Bom senso, observação, esteja atento. Não adianta você tapar o sol com a peneira. Você adora comer aquela fruta, você acha que ela te faz muito bem. Mas no dia que você esqueceu aquela fruta e foi viajar e voltou 3 semanas depois, ela tá do mesmo jeito? Cara, tem alguma coisa ali, porque na natureza nada dura assim, tem um conservante, tem alguma coisa. Então não tem que ser ferro e fogo. Quando eu tenho quando eu tenho esses hortifruti que tem a frutinha mais judiadinha, eu prefiro ir naquelas. Que nem quando a gente vai em feira orgânica, tem muita gente que não gosta de feira orgânica, porque os produtos são menores. Mais feinhos. Mas você vê uma cenoura orgânica, é pequenininha, mas a coloração da cenoura é linda. Aí a minha tia chegou lá de Araucária, chegou aqui no hortifruti, né? Porque não existe esse tipo de hortifruti lá. Ah, não, é? Nossa, aquelas frutas, ela, meu Deus, essas laranjas lindas. E eu fujo disso, sai correndo essas laranjas desse tamanho assim, Eduardo. Aquelas maçãzonas assim que ainda lustra a maçã com cera. Tipo da Branca de Neve. Ai, Jesus. Tem uma pergunta ali interessante. Normal ali, emagrecer no início da transição? Não, aqui, Catarina? Que esse não entendo nada da Lina. Ah, não, Lina, olha só, alimentação com relação à questão venosa não tem vilões ou mocinhos. O vilão é excesso de peso. Quando você ganha peso, você está aumentando a sobrecarga venosa. O sangue tem que vir das pernas de volta ao coração, é uma ladeira que ele sobe. E se ele encontrar aumento de gordura visceral, gordura que a gente tem entre os órgãos, vai aumentar a pressão da barriga e vai ser um obstáculo a mais para o retorno do sangue. Então não tem nenhum alimento que vai te proteger, nenhum alimento que vai acabar com a sua circulação, mas se você se mantiver ativa fisicamente num bom peso, você tende a proteger a sua circulação. A Catarina está perguntando se é normal emagrecer muito no começo da transição para o veganismo. É difícil, Catarina, porque a gente não sabe qual era o aporte calórico que você tinha antes do veganismo e qual você tem agora. Tem a questão também das colônias de bactérias que mudam, que às vezes pode dar diarreia na pessoa, dar tudo e o teu intestino começa a trabalhar mais, porque a troca de colônia de bactérias acaba provocando isso. Às vezes a pessoa fica meio fraca. Acontece. Mas aí é legal o conhecimento, porque né? Quando você sabe que isso está acontecendo, pode ser motivo de comemoração. Porque se você fez essa transição e começa a ter um desconforto digestivo, tá meio inchado, muitos gases e tal, às vezes um pouco de diarreia, você fala assim, pô, essa dieta tá me fazendo mal, olha o que ela tá me causando. Mas quando você sabe que isso é resultado da mudança bacteriana, as bactérias danosas estão diminuindo e as bactérias benéficas estão aumentando. Essa transição faz isso. Aí você comemora, você fala assim, pô, beleza, tá dando certo. Comemora ainda, porque depois de uns 3 meses, quando outro tipo de colônia de bactérias colonizaram o seu intestino, a probabilidade de você ficar sentindo vontade de comer esses alimentos é pequena, porque a vontade que você tem de comer, eu quero responder essa aqui da Mônica, de comer esses alimentos, carne e tudo mais, vai diminuir. Porque a vontade que você tem de comer os alimentos, desculpa que eu estava lendo a pergunta. A Catarina falou que melhorou. Vem das bactérias. Sabe aquela água na boca, quando você vai chegando perto da padaria, você é aquela pessoa que gosta muito de doce. E quando a gente fala de doce, a pessoa só remete ao doce da padaria, o docinho da padaria, aquele doce, aquele bolo gostoso. Quando eu falo de açúcar, eu estou falando de 80% dos nossos industrializados, que tem muito nome de açúcar aí, que a gente não vê em composição, mesmo os alimentos salgados, industrializados, às vezes possui algum tipo de açúcar para conservar, sei lá para quê, para encher batata lá. E aí você come muitos produtos industrializados, tipo 80% da alimentação é pacotinho, 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 e as suas bactérias do intestino, elas são alimentadas por este açúcar, por produto refinado, então elas gostam desse produto. Quando você está chegando próximo da padaria, que você está imaginando aquele doce, não vai aguando a tua boca, essa água na boca vem das suas colônias de bactérias, essa vontade, esse desejo de comer é da sua... As bactérias estão te induzindo, você zumbi que é, a obedecê-las e ir atrás das comidas que as alimentam. É engraçado que a gente está falando muito da indústria alimentícia, e a indústria alimentícia não é boba, né? Senão ela não estaria crescendo como cresce. Tem uma coisa curiosa que envolve também os nossos primórdios, que é o seguinte, pensa na gente na natureza, sem indústria como a gente era há 10 mil anos atrás.
Por que o ser humano tem tanta necessidade de açúcar? Porque é o nosso substrato energético mais simples, mais à mão, mais acessível, e porque a gente não tinha ele com fartura. Imagina a gente, há 50 mil anos atrás, se a gente está andando lá na África e dá de cara com uma árvore carregada de fruta madura. Existe isso? Não existe, cara. Essa árvore já foi comida. Os animais que têm interesse por essas frutas são muito mais fortes, mais ágeis que a gente. Então o ser humano não encontrava isso, ele encontrava uma fruta meio apodrecida no chão, encontrava uma fruta que os animais maiores não deixaram passar. Então, o afã do homem por comer tudo que ele puder em relação ao açúcar é isso, porque ele não encontrava. Então, quando ele encontrava, ele tinha que comer o máximo possível. Era uma festa, ele não encontrava nunca uma mangueira carregada, como a gente tem hoje. E por que isso é importante para o que eu estou falando? Porque justifica o nosso desespero por açúcar. Tem um outro substrato energético muito importante para a gente também, que é a gordura. O tal colesterol, que dizem que é péssimo e tal, é ótimo para a gente. A gente precisa do colesterol para produzir hormônios. O colesterol é a matéria-prima principal dos hormônios. A gente só funciona por causa dos hormônios. E a gente precisa consumir gordura. A gordura vegetal é infinitamente mais qualitativa do que a animal. E aí eu te digo, são dois substratos energéticos que o homem tem afã por eles. Glicose, açúcar e gordura. Nossa. Me cita uma coisa na natureza que contenha os dois ao mesmo tempo. Ué, o abacate não tem? Não tem açúcar. Não? Quase nada. Quase nada. Quase nada. Então quando você morde um abacate, o prazer do açúcar é igual de uma manga madura? De uma banana madura? Então vamos usar o bom senso, já que a gente não quer falar de ciência. Não. Você sente o mesmo gosto de doce? Não. E o que a indústria fez? Uniu a Uniu. gordura. Exatamente. Açúcar, que você é louco. Exatamente. E aí o queijo Tudo. também. Açúcar, queijo, gordura, e o queijo é gordura, caseína. Bom, por isso que quando você não consegue largar as coisas mais desesperadoras que fazem as pessoas perder a cabeça são as Nutella da vida, as bolachas, biscoito recheado, tudo isso. É o que? A indústria pegou, juntou a fome com a vontade de comer. McDonald's, que as pessoas acham, aonde é que tem açúcar no McDonald's? Meu Deus, vai olhar o composto daquele pão do McDonald's. Vocês acham assim, vocês pensam, ai, que loucura, a pessoa tá lá fazendo o alimento para alimentar, uma coisa, o que, minha gente? Tá lá, ó, McDonald's e tudo mais, tá. Lembra a história da fruta que não estraga? O hambúrguer do McDonald's não estraga. Bota ele no parapeito da janela, deixa ele lá um mês, vê o que vai acontecer. Nada. Não cresce fungo, não cresce bolor, não dá formiga. Ele fica com a aparência rigorosamente igual. Eu nunca fiz esse teste com o McDonald's, porque eu não quero dar dinheiro para o McDonald's nem para esse hambúrguer teste. Eu já fiz esse teste com outra coisa que é a margarina, que é algo muito próximo do plástico que quiseram tentar convencer a gente que aquilo é comida. Você passa a colher na margarina, faz aquela onda bonita, como se fosse um sorvete. Bota aquela colher no parapeito, vai olhar uma semana depois, não derreteu. A onda bonita continua. Não deu fungo, não deu bolor, não deu formiga, nenhum tipo de ser vivo que é aquela porcaria. O único ser vivo que é aquela porcaria é justamente o que se acha inteligente. Que de inteligente, pelo visto, não tem nada. Porque os que não pensam não querem aquela porcaria. Vai lá e paga mais caro com a margarina do coração. E a margarina sofreu... Você vê o que a indústria fez com a população nos últimos 20 anos, fazendo aquelas propagandas de margarina, família feliz comendo. Então conseguiu convencer a população de que aquela porcaria era boa pro coração. E todo mundo comprou aquilo. Então, assim, é a força, a indústria é forte mesmo. A gente tem que tentar se blindar, a gente tem que tentar sempre estar perguntando se é aquilo mesmo. E assim, é lei, né? É lei. A indústria, ela pode te enganar no rótulo ali, colocar mulher bonita, colocar tudo lindo, maravilhoso, light, diet, tudo mais. Mas existe uma coisa que se chama ingredientes. Tá lá, ingrediente. Produto de limpeza tem ingrediente, tem o desodorante tem ingrediente. Hoje de manhã eu falei na live sobre isso. É só você ser mais inteligente que a indústria e fazer o equilíbrio do que você precisa. E o que você precisa, você pesquisar. Quanto menos ingrediente tiver, o melhor é não consumir. Mas quando você quer consumir um biscoito, alguma coisa, não vai na prateleira de diet, light, porque eu acho que esses produtos são piores ainda, porque sofrem mais alterações para ficar na condição de light e diet. Primeiro que diet foi feito para diabético, não para gente que quer emagrecer, isso é péssimo. E vai na composição, ingredientes e procura o que tem menos ingrediente possível. E aí você tem que olhar, tá sempre na ordem, o que tiver por primeiro é o que mais contém naquele pacotinho. O que você toma, quando você terminou de uma cirurgia, sai da cirurgia, o que vem lá para você comer? Uma gelatina? Putz, no Star Médico, uma gelatina. Só trevas. Uma gelatina. Qual que é o primeiro composto da gelatina? Açúcar. E gelatina não... Ainda se tivesse açúcar e alguma coisa que prestasse, tudo bem.
Eu, quando saí da introdução alimentar, para começar a introdução alimentar do meu filho, a primeira coisa que ela começou a escrever gelatina, eu pensei, fechei o olho, falando, Mas a gente volta para algo que a gente já conversou. O médico não tem esse tipo de formação. E ele é arrogante o suficiente para achar que ele sabe tudo, tendo estudado ou não. Mas eu falo para você, Eduardo, eu me senti perdida total quando eu engravidei e quando eu tive o Arthur. Porque é o momento que você quer estar saudável. E quando você... Pô, eu falo lá pro... Fui na primeira consulta, uma folha desse tamanho aqui, ó, só de suplemento. O cara me perguntou se eu comia, se eu não comia, se eu era saudável, se eu praticava exercício. Uma folhona de suplemento. Por que isso? Ah, não, porque você precisa. Não. Mas eu faço uma alimentação saudável. Não, com a alimentação, hoje em dia... Não, mas eu e você já não tá aqui? Como é que foi com os nossos ancestrais? Ah, daí o cara começa a ser... Eu tenho uma prima grávida que está partindo para o terceiro trimestre de gestação e que me falou essa semana que a médica dela prescreveu whey protein para ela. Diz que apenas porque a criança fugiu um pouquinho da curva de crescimento, cresceu um crescimento um pouquinho mais lento na última averiguação, e de que ela passou whey protein. E é engraçado, porque a relação médico-paciente, quando se estabelece de uma maneira forte, é muito difícil você quebrar. Então, assim, essa minha prima tem muita confiança em mim, mas ela estabeleceu uma confiança com essa médica suficiente para nem ouvir o que eu falo mais. Então, provavelmente ela está tomando whey protein. Eu falei, que absurdo, que whey protein. E a gente fica muito sensível na gestação, e eu fiquei tão perdida. Foi aí que eu comecei... É bom você falar isso, que ela ficou chateada comigo. Por algumas das coisas que eu falei, sobre o whey protein, sobre algumas medidas que a médica dela tomou com ela, e a respeito de previsão de parto cesáreo, coisas desse tipo. E ela falou que eu fui grosso, que não sei o quê, e eu acho que eu não fui grosso, talvez ela... que ela tá sensível também. Ixi, Maria, grávida assim, eu fiquei chato. Mas tá tomando whey protein porque... Cara, e tem umas coisas que me incomodam também. Eu vejo nutrologistas que eu admiro, nutricionistas que eu admiro, e aí postam stories de manhã, a palma da mão cheia de comprimido, e posta aquilo todo feliz, mostrando pra mim. Cara, não é possível aquilo tudo ali não ter na feira. Ou que 99% daquilo não tem na feira. Pelo amor de Deus, cara, aquelas cápsulas gelatinosas, 300 daquilo, pô, é saudável, cara. Será possível que a gente não tem aqueles nutrientes na feira, no hortifruti? Não é possível. Eu acho isso muito triste. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre a indústria, que eu comecei a despertar, porque eu não achava certo tudo isso. E aí eu comecei, Eduardo, toda vez que eu me sinto perdida na vida, eu volto para a nossa evolução, para os nossos ancestrais. Como eu falei para você, não dá para a gente excluir a evolução que a gente teve hoje, mas só quando eu tô perdida mesmo. E aí, como que se deu a nossa evolução? Essa é a pergunta que eu faço. Senão a gente não estaria aqui. Se fosse... Você sabe que você está conversando com um homem, né? Aí quando eu leio ali, eu não escuto o que você tá falando. Mas eles escutaram, né? Não foi perdido. Ah, não foi pergunta, não. Porque a Daniela tá falando um negócio aqui do ovo, que ela queria que a gente falasse mais sobre o ovo para ver se ela pega ranço. Mas será que ela quer que a gente fale sobre o osso nutricionalmente falando ou eticamente falando? Não, nutricionalmente não. Porque não tem nenhum animal mais corno, digamos assim, mais ferrado, mais infeliz na natureza por culpa do homem do que a galinha. Que a galinha poedeira, principalmente. Eu acho que a indústria do leite e a indústria do ovo são muito mais cruéis que a indústria da carne. Porque um boi, para ele ir pro abate, ele vai ficar ali comendo, até engordar e ser morto, ok? Agora, a galinha, me fala quantos ovos a galinha naturalmente bota? Em torno de 12 por ano numa postura só. 12 por ano? Numa postura só. Não. Numa postura só. Ela manda os 10 a 12 numa tacada só. Não é uma leva por ano. A galinha original que deu origem a galinha que a gente tem hoje, em alguns lugares do mundo ainda existe essa galinha. O ser humano foi selecionando as galinhas que colocavam mais e botando-as para procriar, para gerar galinhas que botam mais. A conclusão para mim é, colocar uma cloaca do tamanho dessa ponta aqui, que tem que colocar um ovo desse tamanho, não é prazeroso aquilo, é doloroso. Então, uma dor que é para ela sentir uma vez por ano, o ser humano obriga a sentir todo dia. É como se você tivesse que parir diariamente. Outra coisa, para você manipular os hormônios da galinha a ponto dela colocar ovos diariamente até mais de um por dia, você não deixa ela dormir. Então é luz artificial o tempo inteiro. Por quê? Com a luz acesa, ela acha que tem que estar na atividade e acaba botando ovo. Segundo, o ovo não fica com ela. O ovo sai imediatamente, porque quando ela tem sensação de ninho por perto, ela sente que tem que cuidar daquele possível filhote e não bota mais. Então o ovo tem que ser desprezado. O espaço onde ela fica, não dá para ela dar 360 graus. É totalmente confinado, ela não pisa o chão, nunca. Então, olha o tamanho da crueldade. Eu não queria ter um dia na vida de uma galinha. E sem mencionar
que elas duram, a galinha poedeira, ela dura mais ou menos uns 2 anos, até ser executada, digamos assim. E uma galinha na natureza podia viver até uns 15 anos. Então, ela é explorada a vida toda dentro dessa crueldade. E aí elas ficam num negocinho de arame, onde elas não conseguem apoiar. Não pisam no chão. E aí o que acontece? Para formar a casca do ovo, o organismo da galinha exige muito cálcio dela. Por que eles debicam a galinha? Eles tiram o bico da galinha, eles queimam o bico da galinha. Primeiro que é para a galinha comer o que eles querem e porque a galinha não tem que ficar ciscando, né? A galinha tem que comer a ração que é hormonalmente lá manipulada, e aí a gente entra no quesito que você também come esses hormônios, certo? Você já, né, tá mandando para dentro esses medicamentos, tudo mais, hormônio que eles colocam para a galinha botar cada vez mais. E aí essa patinha dela, gente, é uma judiação. Começa a quebrar a patinha da galinha. E por quê? Porque ela não tem cálcio. Aí ela vai tentar comer o ovo dela, porque a casca do ovo, para poder suprir esse cálcio. É o mesmo caso do. Não vou entrar nesse assunto. Nossa, é muito nada a ver. E assim, aí as pessoas falam. Mas faz assim, ó, licença. Vê um vídeo, coloca no YouTube aí, a verdade sobre a indústria do ovo. Você vai ter a tua resposta. E as pessoas costumam falar assim, mas que diferença vai fazer se você não comer? Eu não estou preocupado com o que os outros vão fazer, eu estou preocupado com o que eu vou fazer, se eu acho errado. Aí outro dia me perguntaram, na mesma conversa que eu tive com a sogra do meu irmão, ela falou assim, você não abre exceções? Aí eu falei assim, olha só, exceções você abre numa dieta para perda de peso. Por quê? Porque você está controlando as calorias. De vez em quando você quer comer um bolo, você sai daquilo, sai da tua dieta, come aquilo, satisfaz a tua vontade e depois volta para a dieta. É natural abrir uma exceção. Mas quando a exceção envolve questões filosóficas, não dá para abrir exceção. Porque se você é fiel ao seu marido, se você fosse casada, você é fiel ao seu marido, e aí você foi fiel por 10 anos, num belo dia você o traiu. Aí no dia seguinte você volta a ser fiel? Não, só traí ontem, hoje eu voltei a ser fiel. Não, você traiu, é filosófico. Você se tornou adúltera. E é a mesma coisa. Então, quando você entra nessa ética, não dá para agora eu falar assim, não, de vez em quando eu como ovo sim. Pô, não faz sentido, nunca mais comi ovo e pretendo não comer. Não, mas na transição, vocês podem começar no... Né? A gente tá falando transição. Aqui, quanto mais tênue qualquer transição, mais chance tem de sucesso. Você, para fazer mudança, é parecido comigo. A gente vai e faz. Agora tem gente que é mais lento. Que eu demoro para ser convencido. Uma vez convencido... não faz diferença você comer porque o bicho já tá morto, a galinha já botou o ovo, não faz diferença. Por que você compra livro? Você falou para mim semana passada. Por que você continua comprando livro? Livro? Porque eu quero alimentar a livraria? Porque eu não vou no sebo? Por que você compra livro novo? Exatamente. Porque você quer incentivar. Porque eu valorizo muito a livraria. Um dos lugares que eu sou mais feliz, se eu não comprar lá, eles vão fechar. Então tem que alimentar a indústria que me faz feliz. Então, você tem que ter conhecimento que quando você compra um produto, quando você tirou aquele produto da gôndola, levou para sua casa, você mandou um recado para a indústria: estou comprando, produza mais. Comprando carne, mate mais animais. Estou comprando ovo, galinha bota mais ovo. É isso. Você vai financiando o que você decide. Gente, estou com o coração partido por causa dos bichinhos. Eu ainda tenho muita dificuldade de aderir a Beatriz. Se a gente falar só sobre veganismo, então... E a gente nem falou muito sobre a microbiota. Acabou, gente? Vocês não querem? Agora que entrou mais gente na live. Não, tava com 100. Zoraia Monteiro. Tô me sentindo Vocês têm mais perguntas? Eu como ovo. Não quero fazer mal pra ninguém não, gente. Você sabe, Eduardo, come arroz com feijão? Ô, Antônio, você mesmo pode responder arroz com feijão? O que teria de ruim arroz com feijão? Só coisa boa. Comem arroz e feijão? Vegetal, proteína. Você sabe que arroz com feijão tem proteína? Interessa a indústria falar que não. Mas arroz com feijão e cadê a proteína? Arroz e feijão. Cadê a proteína? Arroz e feijão. Ai, Jesus, brócolis, couve-flor, grão de bico, lentilha. Qual arroz com feijão? Tudo Ótimo. Tem um pouquinho de proteína. Eu perguntei sobre os vasinhos. A Mariângela, não vi a pergunta. O que você perguntou, Mariana? Ih, a Patrícia tá passando mal pelas galinhas. Tá vendo, Patrícia? Lá vai alimentar esses pilantras. Ai, eu já sou mais assim, né? Eduardo. E aí, mandem perguntas, então. Que aí a gente responde pergunta. E aqui, ó. Eduardo também acorda cedo. A Mari perguntou sobre tratamento para os vasinhos. Será que eu não vou sair muito do tema, não? Porque a gente já falou tanto, a gente podia fazer isso outro dia, né? Podia. O arroz não tem nutrientes? Não, Sandra, claro que tem nutrientes. Quem diz que o arroz não tem nutrientes é quem quer te vender carne, é o açougueiro, é o pecuarista.
amamentação e veganismo, algum cuidado extra? Olha, eu acho que se a gente está bem nutrido, não tem por que não achar que o nosso leite os mesmos ingredientes não estão presentes. Então não vejo por que, a Mari quer saber sobre a espuma. Mari, depois a gente fala isso, porque é um assunto muito, muito amplo e foge muito do que a gente está falando. Prometo que outra hora a gente fala. Dizem. É que a Sandra ela faz várias perguntas diferentes. A necessidade de tomar vitamina B12? Sim, Lilian. A única coisa que realmente há consenso, apesar de não saber o quanto que isso tem que ser reposto, mas que há consenso que precisa ser reposto, é a vitamina B12. E o complicado da vitamina B12 é que a gente tem uma reserva que dura muito tempo, talvez alguns anos. Então você pode cair na cilada de estar nos primeiros anos de veganismo e achar que está consumindo a quantidade adequada porque você não está tendo manifestação nenhuma. A manifestação principal, mais manjada, seria a anemia. Então, a grosso modo, você fala assim, pô, sou vegano há 2 anos sem repor vitamina B12 e não estou anêmico. Ok, você pode estar consumindo seus depósitos, suas reservas. E dali 3, 4 anos, você desenvolve a tal da anemia. E é muito difícil a gente saber exatamente quanto tem que repor. Há controvérsias de quanto a gente consegue absorver numa dose única. Então há quem diga que a gente tem que fracionar. Tem uma proteína carreadora chamada fator intrínseco, que a gente precisa dela para absorver a vitamina B12 e que a gente não disporia de grande quantidade dela por vez. Então seria interessante fracionar as doses. Mas para ser bem sincero com vocês, eu ainda não consegui ver um consenso que me convencesse da dosagem que deva ser reposta. Então eu faço uma dosagem que oscila, às vezes eu estou tomando mais, às vezes eu estou tomando menos. Na medida do possível eu tento fracionar, eu prefiro o comprimido porque eu posso cortar do que cápsula. E se o comprimido é cortado em 2, eu corto como... Também. Eu uso temperos. Tempero natural que vem com... Eu comprei o de levado de cerveja, né? Mas ele tem um gosto... É isso que você usa? Qual tempero você usa? Tem tempero. Porque eu comprei levedo de cerveja, que diz que é muito rico em B12, mas ele tem um problema que o gosto dele é muito forte. Então não dá pra colocar muita quantidade, senão ele domina todos os gostos. A não ser que eu fizesse um shotzinho, batesse com água pra beber. Mas é difícil, eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo qual é a dosagem. Eu tento repor e repor de maneira fracionada. Isso eu tenho certeza. Se você repuser numa dosagem grande, numa tacada só, grande parte disso vai se perder, porque seu corpo não vai ter condição de absorver. Então, reponha, não vou te dizer dose, porque eu não sei, com certeza, mas reponha da maneira mais fracionada possível. O resto, eu acho que não precisa de nada. Os ômegas da vida a gente encontra nas sementes, ferro a gente encontra em um monte de coisa. Agora a gente tem que voltar a dizer, ser vegano ou vegetariano não é sinônimo de ser bem nutrido. Tá cheio de vegano e vegetariano que come mal pra caramba. Essas pessoas têm carência desses nutrientes. Então, se você tiver uma alimentação variada, um monte de cor e farta, você vai consumir esses ingredientes nas dosagens adequadas. Ainda mais nessa onda, né, de hambúrguer vegano, doce vegano, bolo vegano, tudo vegano, abre iFood, é dele, aí veganismo dele. A Eliette é minha paciente. A Eliette, ela era minha seguidora do Instagram e essa semana se tornou minha paciente. Ô Eliette, ela tá perguntando se vai ficar gravada. A Ana que é a técnica aqui da história, vai ficar gravada, né? E aí depois eu não consegui transmitir isso ao mesmo tempo no meu canal do YouTube. Você pode ver no canal da Ana, ou então depois ver no meu, que eu vou tentar botar. O Juan tá desesperado pra você falar sobre os nutrientes do ovo. Cara, o nutriente do ovo é controverso também, porque... É que nem a questão do Yakult que eu tava respondendo hoje de manhã. O que você respondeu? A do Yakult é que eu acho que o Yakult ele tem os lactobacilos vivos, só que ele é muito açúcar. Não, tem quantidade tão pequena. Mas é contraditório. A bactéria que é alimentada por açúcar vai contra, entendeu? É porque se não for docinho, a pessoa não quer tomar, né? Eu não sei te dizer, não. Quem que perguntou do ovo? Eu não sei te dizer sobre o ovo, não. O ovo é muito controverso. Às vezes, parece que a quantidade de colesterol, de gordura contida nele seria insalubre. Às vezes parece que não. Eu tenho muito pé atrás com relação ao colesterol, porque eu acho que esses números são muito forçados. Eu não acredito 100% nesses números. E quando a gente fala nisso, é muito intimamente ligado à minha especialidade, porque eu sou um neurologista, eu sou cirurgião vascular. Então, doença arterial, entupimento de carótida, que leva a AVC, quem opera sou eu. Entupimento de artéria de uma maneira geral, ou colesterol que entope as artérias, o profissional que trata essa doença sou eu. E o que eu observo é que colesterol alto, vamos supor então que o ovo aumente seu colesterol, pode ser. Mas eu vejo um monte de paciente com colesterol alto sem entupimento das artérias. E vejo pacientes com colesterol baixo e entupimento das artérias. Então tem que ter um fator extra envolvido nisso. Que fator é esse? Inflamação.
Uma artéria inflamada, ela está muito mais sujeita a ter depósito de colesterol e ter entupimento do que uma artéria não inflamada. Então, o principal fator seria muito mais a inflamação do que o colesterol. E se a gente parar para pensar, toda a dieta que a gente está repudiando aqui, pautada em proteína animal, ela causa, entre outras coisas, inflamação sistêmica. As pessoas estão constantemente inflamadas. Então, se você não estiver constantemente inflamado, não vai ser um grande problema você consumir um alimento rico em colesterol. Se você estiver inflamado, isso vai ser danoso. Mas para não enrolar muito, não há consenso sobre o ovo. Eu diria para você que o ovo me repele muito mais do ponto de vista ético do que do ponto de vista nutricional. Porque eu acho que do ponto de vista nutricional, comer um ovo por dia não faria um grande mal. Sim. Mas eu não quero participar dessa indústria que a gente citou aqui. Mas daí a gente também, se fosse um ovo orgânico, que hoje em dia, como você falou, já não existe uma galinha orgânica, não tem como. A galinha que está lá no quintal da vovozinha. E um negócio orgânico que o 60% a 70% dos antibióticos produzidos nos Estados Unidos vão para a pecuária. Porque eles perceberam, sem saber porquê, que o antibiótico engorda os animais. Além disso, a vida confinada que eles levam favorece o soro de infecção, então são duas razões para antibiótico. E grande parte, nem tão grande assim, mas uma boa parte desse antibiótico é eliminada nas fezes. E as fezes vão para nossas plantinhas que a gente come. Então, nossas plantinhas, em proporções infinitamente menores, também tem antibiótico. A gente não está livre. Então, assim, a gente tenta correr para o inimigo menos feio. Sim, mas tem também a questão do agrotóxico. Tem questão também que a nossa terra já é contaminada. Quando a gente começa a estudar, dá vontade, né? A gente tem que encarar o bicho que é menos feio. Exatamente isso. Tem um cara de 2 metros querendo me bater e tem um anão, eu vou para aquele lado. Eu vou para cima do anão. Que o pessoal que defende o consumo de carne fica, mas é a questão disso, a questão daquilo, a questão daquele outro, mas né, 40% dos carnívoros têm deficiência de B12. Então comer carne também não é garantia de ter Sim, o pouco que eu sei é que todo mundo deveria suplementar a B12, é o único ponto, a única vitamina que todo mundo deveria, menos os carnívoros, porque a vaca e o boi também não produzem B12, eles são suplementados com B12. Então pode ser que a pessoa que coma carne tenha um nível maior de B12 porque a vaca é suplementada. Porque a B12 é feita lá no finalzinho do intestino, né? E a produção bacteriana. Então, no caso, é só no nosso cocô que tem B12. É produção bacteriana. E a vaca não lava salada. Parece que no passado a gente tinha uma B12 mais alta porque a gente não consumia alimentos tão puros quanto hoje. Então era relativamente normal. Mas o nosso ciclo de B12 antigamente era essa, né? Que a gente não era tão doente por limpeza, né? Hoje são outros tempos. E aí a gente comia aquela salada assim, né? Que nem E se a gente for entrar nessa história de doença por limpeza, e entrar na microbiota intestinal, e entrar na origem das alergias, e entrar na origem possível do autismo, e entrar no Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, um monte de coisas, asma, alergias em geral, um monte de coisas cada vez mais. Isso tudo que ele tá falando liga com esse monte de produto, sabe aquelas blogueiras que cuidados da manhã, que aí você vê lá o vídeo da blogueira, aquele monte de produto, a blogueira pega aquela esponjinha, esfrega, um produto, 2 produtos, 3 produtos, aí lava. Gente, coitada das bactérias daquela pessoa. Muito doido isso. Porque a gente tem que pensar que a gente tem bactéria, não é ser porco, tá? Ninguém tá fedido, não dá fedor, tá todo mundo bem aqui, obrigado. Eu falo, né, eu não uso isso, não uso aquilo, a pessoa acha que eu sou uma pessoa porca. Não tomo banho, que eu ando fedido por aí. Mas a questão das bactérias é porque a gente tem bactéria em todo o corpo, né? E aí tem também dentro do nosso intestino, e são elas que fazem a nossa defesa. Então daí a pessoa começa a apresentar problema na pele, mancha na pele, pele ressecada, pele muito oleosa. Aí, Eduardo, voltou. Aí, voltou. Meu Deus, mas faz quanto tempo que a gente tá aqui? 2 horas. A gente voltou para dar tchau só. Mas aqui não voltou, não. Não? Ué, vocês estão vendo o Eduardo aí? Que aqui tá ligado já. Só me dá um ok aí. Ai. Tá escrito ao vivo aí. Deve estar loucos tentando resolver. E aí? Diz aí. Voltou. Estão falando que voltou. Aí, voltou. Só pra gente que não voltou. Vamos ver aqui. É que a gente tem que procurar aqui, ó. Aí. Então fala aí o que a gente vai voltar a falar. O que vocês querem falar? Jesus amado, gente.
Eu sabia que ia ser isso. E eu sabia que a gente não ia seguir o tema. O que a gente falou sobre beleza de mulher? Nossa, como as pessoas desistem. Eu também desistiria. Não, eu não desisto. Quando eu gosto muito da live, eu fico esperando. E aí? Ih, voltou? Tem 16 pessoas assistindo ainda. Essa galera tá fazendo. Ah, você apareceu. Não, voltou. A Márcia voltou. Não, é só pra gente dar tchau. A gente dar boa noite pra vocês. Aí que acabou a bateria do meu celular. E deixa aí nos comentários de vocês. Deixa aí nos comentários do vídeo qual que é a próxima live que vocês querem. Que a gente pode chamar o Eduardo de novo. Ele tá ali, ó. Eduardo. Tchau, boa noite. Valeu, gente. Obrigado. E eu vou deixar aqui nos comentários depois um comentário fixado amanhã. O Instagram do Eduardo, mas é Eduardo... dr.eduardofávero. dr.eduardofávero. E ele também tem um canal aqui do YouTube, tá? Eu vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado aqui no vídeo gravado, tá bom? Obrigado, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber da próxima live, que aí a gente pode marcar mais uma com o Eduardo, tá bom? Beijo!